Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham. Estamos começando mais um podcast Mansão Wayne. Podcast que fala sobre o que mais importa, que obviamente é o Batman. E hoje a gente trouxe alguns convidados muito especiais, começando pelo cara que quando eu comecei a entrar na internet, obviamente como Batmanico, como você começa a entrar na internet, é pra procurar sobre Batman. E uma das primeiras coisas que eu topei quando eu fui ver a comunidade brasileira de Batmaníacos foi um tal de Márcio Escoteiro, que era o maior colecionador de Batman do Brasil. Isso lá pra 2000, por aí. E hoje eu tenho a honra de receber ele aqui no programa, ao mesmo tempo que parte da coleção dele tá exposta no museu aqui em São Paulo, no MIS. E aí, Márcio, tudo bom? Tô tranquilo. Eu sou mais velho que isso, sou titio nerd, mas fico muito feliz de estar falando com vocês. Você tá na Mansão Wayne, eu tô na Baixa Caverna. Muito bom, muito bom. Tava vendo os vídeos agora lá da sua coleção, meu Deus do céu. Fantástico. Né? Agora, nosso outro convidado, que já visitou aqui a Mansão Wayne algumas vezes, o desenhista Luiz Máximos. E aí, queridões, tudo beleza? Tudo certo. A nossa enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente Obud. Boa noite, Gota. Diretamente da Hora Suave, Roberto II. Olá, meus amigos. Meu co-apresentador, André Panceira. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma Noite em Gotham. E este, que apresentou todo mundo, o cara que me fez gastar muito dinheiro, um dos responsáveis por me fazer gastar muito dinheiro nessa vida toda, Carlos Vasquez. Oi, JT. Quem manda ficar andando comigo na faculdade? Viciou em Batman. Né? O que tem andado com os drogados da faculdade é gastar menos dinheiro. Foi andar com o cara que colecionava o quadrinho. Viu só? Foi andar com traficante não faz bem, sabia? É, Andar com traficante não faz bem. não faz bem nenhum. Meu bolso reclama até hoje. Eu imagino. Quem já conhece essas figuras, o Luiz Máximos, que já esteve aqui algumas vezes, já falou da coleção dele aqui pra gente, e quem já ouviu falar no Márcio Escoteiro, até pra introdução que eu dei, já deve imaginar qual que é o tema do programa de hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre como é ser um colecionador do Batman e o que leva a gente a isso e quais são nossos critérios. Então eu vou começar pelo Márcio, que é a primeira vez que ele tá aqui, fazer uma pergunta que ele deve ouvir toda vez que ele dá alguma entrevista de alguma coisa, que é: como você começou a gostar de Batman? Que lembrança que você tem que te fez gostar do personagem? Os morcegos eram minha paixão infinita de quando eu tinha 3, 4 anos de idade. Morcegos? Eu já sabia o que era um quiróptero, mas não sabia o que era um hipopótamo. Eu pegava livro de animal, esquecia tudo que é bicho, só via morcego. Ia pro Museu Nacional, aqui na Quinta da Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro, que faleceu, que eu digo, Sim. foi um ente que faleceu. Eu ia pra ver esqueletos de morcego, morcego empalhado, era uma coisa que eu ficava fascinado. E passei pra Disney. Como toda criança começa a ler Disney, ler Mônica, eu lia Disney. E fiquei fascinado pelo morcego vermelho. Caramba! Fascinadíssimo pelo morcego vermelho. Eu adorei o morcego vermelho, porque era morcego, adorava. E no colégio desenhava em caderno, e amiguinho do colégio do CIE me chamava de morcego vermelho, até que a mãe de um deles, depois de mais de 25 anos, me encontrou: oi, morcego vermelho. Eu falei: pelo amor de Deus, olha a idade que eu tento falar meu nome de morcego vermelho ainda. Aí eu comecei a ler quadrinhos, porque eu vivia em banca de revista, porque o banco que a minha mãe frequentava era na frente da banca de jornal. Então eu comecei a ler Baum, e o Batman começou a me cativar. Aí o Batman entrou na minha vida completamente com Ebal. Aí veio a Gulliver com os brinquedos, brinquei muito com os brinquedos da Gulliver. Aí fui me mudei pra Belém, no Pará, tive que vender muitas coisas porque eu saí do apartamento, e muitas coisas foram embora. E voltei pro Rio, fui estudar no colégio militar. E em 88, grupo de amigos, a gente era nerd, né? E aquela coisa mal vista. Então eu lia quadrinhos. Eu já lia quadrinhos americanos desde 1980, que eu comprava em livraria. Aí veio o Cavaleiro das Trevas, que veio aquela coisa do antes e depois, o ACDC. Aquilo mexeu comigo. Eu falei: opa, eu já gostava disso, isso aqui é muito bom. Tanto é que quando eu comecei a ler Cavaleiro das Trevas, eu botava uma música do The Cure,
chamada Killing in the Arab. Sei qual que é. Eu botava essa música o tempo todo. Eu botava virando disco, parava, eu tava lendo, botava música. Hoje é a minha memória simbólica. Eu vi o The Cure quando eu vejo o Cavaleiro das Trevas. Caramba, coincidentemente, essa música tá na trilha do nosso primeiro podcast. Mansão Wayne número 1 tem essa música na trilha. Eu adoro essa música, eu sou louco por The Cure. Aí eu comecei a colecionar em 89, com uns 50 anos, e vou dizer que me profissionalizei, que aí eu comecei a comprar de tudo. E hoje, qual que é o tamanho da sua coleção hoje? Mais ou menos, como que você consegue medir isso? Não tem como medir, porque é muita coisa. Às vezes eu fico olhando assim, sabe, caraca, eu tenho isso? Eu não sabia que eu tinha isso. Às vezes eu fico parando o óleo, eu boto a lanterna, às vezes, assim, que não dá pra enxergar. Porque eu tenho muita coisa. É aquela coisa, não existe ter tudo. Tudo na vida, ninguém tem tudo. Mas eu posso dizer, de tudo um pouco eu tenho tudo. De quantidade eu tenho tudo. Muito impressionante. Batman é aquela coisa, né? É muito tempo. Eu acho que não é possível mesmo ter tudo. Quando você começou a se considerar mesmo colecionador? Foi nessa época, quando teve os 50 anos do Batman, que você falou, teve algum momento que você... Porque todo mundo começa a colecionar juntando coisinhas aqui e ali, e de repente fala, pô, tá se formando uma coleção aqui, né? E aí você começa a focar. Quando que aconteceu isso com você? Você lembra? Lembra de uma loja chamada Sears? Sim. A Sears fez um mini mural, mini exposição de Batman e botou na loja. Aí eu cheguei e falei assim, caramba, eu tenho mais coisa aqui eu tenho mais coisa em casa do que aqui. Isso foi em 90, eu falei, bom, já tô me considerando colecionador. Tem coisa aqui que ninguém sabe que eu tenho. E começou a crescer a coleção e eu vi outras exposições e achava, cara, eu tenho mais do que isso aí. E crescia, o espaço também ia se perdendo. Vou agora passar a pergunta primeira que eu fiz pra você, pro nosso outro convidado, pro Luiz Máximos. Máximos, eu sei que você tem uma coleção, assim, principalmente de quadrinhos, né, pelo que eu sei, de Batman, que é bem ampla, cara. Como que você começou a gostar do personagem? A primeira coisa que eu vi do Batman na minha vida foi o Batman 66, né? O seriado. Eu adorava o seriado, tipo, assistia direto, ficava tentando desenhar olhando pra TV e essas coisas. Mas meu pai, ele tinha uma distribuidora de revistas em Santo André. E quadrinho, revista, livro, era muito cheio de porrada em casa. E tinha algumas edições do Batman da Ebal em casa. Tinha umas da quarta série, que tinha as histórias do Steve Englehart com o Martin Rogers. Melhor fase de quadrinhos do Batman. Nossa, sensacional. Eu acho aquele tipo arco, eu acho... Melhor fase pra mim. É muito bom, é muito bom. E eu li uma delas que era do Coringa, a segunda parte de quando o Batman pega o Coringa. E eu achei animal, achei foda. Eu falei pro meu pai, eu tenho dislexia, né? Eu troco as letras. Eu nem lembro mais como é não ler errado, porque eu desenvolvi um jeito de ler trocando tudo. Então eu tinha que ler muita coisa pra dar uma melhorada nisso. E aí meu pai dava muita revistinha da Mônica. Aí eu falei, pai, para de trazer Mônica e começa a trazer do Batman, de super-herói. Aí eu comecei a viciar no personagem. Quase na mesma época do Escoteiro, só que comecei em 90. Aí quando saiu a formato americano, a terceira série da Editora Abril, que eu li a número 0 e falou, daqui 7 dias não perca, isso foi um trailer, daqui 7 dias não perca a continuação de As Muitas Mortes do Batman. Aí eu falei pro meu pai, daqui 7 dias traz que eu quero. Aí meu pai começou a trazer. E aí eu comecei a viciar no personagem. E meu pai, ele tinha muito amigo, tinha coleção. Então meu pai conseguia muita coisa antiga que eu não tinha. Eu lembro que eu fui num amigo dele que chamava Osni, e o cara tinha uma coleção, tipo, absurda de tudo, assim, sabe? Conheci muito o Osni. Aí ele entrou lá e o cara tava devendo pro meu pai meu pai falou assim, escolhe alguma coisa aí. E quando meu pai foi pagar, o cara falou, não precisa pagar não, porque eu tô te devendo. O cara tinha várias bancas de jornal. Aí eu peguei, tipo, tudo de uma vez. Eu peguei Cavaleiro das Trevas, o Messias, o Filho do Demônio, a Pedra Mortal, alguma coisa da Ebal. Aí que eu comecei a querer ir atrás mesmo de coisa do personagem. Aí eu comecei a assinar pacote de revista importada na Muito Prazer, lá em São Paulo. E eu fazia isso pela Gibimania. A Gibimania? É. E assim, era uma época legal, né, Escoteiro? Que não tinha internet, né? Era sempre a gente via o recado da Devir. E aí tinha a surpresa de ler a revista. A gente não sabia de nada da revista. E a gente tem coisa que vale hoje em dia $2.000 que a gente comprou por $2. Sim, um monte de coisa. Tipo, e a gente lê e guarda, né? Então tá tudo novinho, né? Tá tudo novinho. É isso aí. Vocês estão falando de item valioso, agora tem aquela pergunta que todo
mundo que tá ouvindo quer saber, né, cara? Quais são os itens que vocês acham que são os mais valiosos das coleções de vocês? Vocês têm coragem de falar aí ou é segredo, medo de assaltante? Você quer a resposta emocional ou você quer a resposta econômica? Vamos primeiro na econômica. Né? Vamos primeiro na econômica, que é o que a galera que tá ouvindo vai querer ficar mais curioso. A econômica não é por valor, não. Eu vou botar ela por ano. Eu tenho uma 8ª aparição do Batman de 39. Nossa. Boa. E tenho a primeira memorabilia do Batman, que foi um Batman Transfer de 1953. Nossa, show. Foi a primeira memorabilia lançada. Isso tá exposto em algum lugar? Tá lá no MIS? Ou esses daí você não tira do cofre? Esses iam, mas o Ivan não quis. Por enquanto não quis botar. Certo. Ele não quis a tentação. Não quis a tentação, porque hoje ele veio aqui em casa, pegou 1 milhão de coisas. Aí foi diminuindo, porque ele falou, senão ia levar tudo. Ele ficou enlouquecido quando ele veio aqui em casa. Pra quem não sabe, agora tá rolando em São Paulo, já faz um tempo, e vai até agora final de março, a exposição de quadrinhos no MIS. E o acervo de Batman que tá lá, eu acho que é todo do Márcio, né, Márcio? Todo meu. Só a única coisa que não é minha é um strip, é uma tira de jornal do Bob Kane, que é do Ricardo Leite, que é um historiador e quadrinista. E vou passar a mesma pergunta pro Luiz. O meu xodó da minha coleção não é nem tão antigo assim. É um encadernado do Coringa, que é da Warner Books, que foi o meu primeiro encadernado. As melhores histórias do Coringa de todos os tempos. E eu lembro que eu vi na Siciliano e eu pirei. Eu falei, nossa, olha o tamanho dessa revista. Eu nunca tinha visto encadernado. Então, esse e as várias faces do Batman que eu tenho, que a única coisa que eu tava na mão que o Jerry Robinson assinou, são as coisas que eu mais gosto, assim, da minha coleção. Se pegar fogo, eu saio correndo com os dois, assim, sabe? Eu tô perdido com essa coisa aqui é cheio de alarme de incêndio. Ah, aqui o meu prédio também. Não, dentro de casa. Ah, dentro de casa? Show. Dentro de casa, tem alarme de incêndio dentro de casa. Que show. Ah, mas tem que ter, né? Pra sua coleção tem que ter. Pô, e o Roberto tava falando agora, né, que essa pergunta tem 2 respostas, né, a mais valiosa, financeiro e afetivo. Afetivo, eu vou te falar qual é, cara, são os amigos, presentes dos amigos, que às vezes a pessoa tá lá numa viagem, ou faz alguma coisa, pô, lembra de você, traz aquela coisa, aquele presente, e você fica assim, caramba, poxa, eu não tinha isso, e muitas vezes acontece isso comigo, de eu chegar e a pessoa me dá um presente. Entendeu? Tem uma pessoa pra me dar um presente até hoje, sabe? Você sabe quem é o tal de Luiz Máximos? Que é uma coisa que eu quero muito, presente que... entendeu? Pra mim, eu não tenho. Então, essa pessoa pensou em mim na hora, entendeu? Fazer um desenho, me dar um presente. Isso a mim é muito gratificante. Os amigos. O presente dos amigos pra mim é muito, muito especial. Que show. Mas viu, tá aqui seu desenho. Não, seu desenho tá aqui e seu de mim também. Ó, eu sei que o Bud, aqui da nossa enciclopédia viva, também tem uma bela coleção. Quando eu comecei a colecionar era o meu amigo que eu sabia que tinha mais coleção, assim. Da sua coleção, Bud, o que você acha que é o mais valioso, tanto no sentido afetivo quanto no sentido financeiro? No financeiro, infelizmente, eu acho que eu não tenho nada de tão valioso quanto ao Batman, mas eu tenho afetivo, que é uma coisa que eu sempre quis ler, demorei pra conseguir. Foi da Ebal A Morte do Batman da Terra 2. Era uma coisa que por anos eu procurei. E um dia eu achei acidentalmente, não sei, quase não tinha nada, tava lá jogado. Você sabe que essa revista eu comprei em banca. A banca fica perto da minha casa. Estava presa na porta. Aquela porta que fecha da banca, sabe qual era? Estava na porta da banca. Eu comprei a revista, é o meu mesmo. Não era o comprado, era o meu. O meu da época. Porque é a história que eu amo. Eu tive com o Joe Staton, eu sou louco por Batman da Terra 2, é uma coisa que eu adoro, então pra mim é uma coisa de lei ter estado com o Joe Staton. Ele assinou o meu, eu tenho inglês, pra mim essa revista é pancada. Você falou uma coisa que me toca no coração também, é uma coisa que mexe comigo. Bom, a morte do Batman da Terra 2. A gente fez vou até dar aquele jabazinho básico. Tem uma coluna que nosso amigo Cláudio Basílio escreveu lá no Mansão Wayne sobre, um resumão da história do Batman da Terra 2, que ficou muito legal. Vou colocar o link lá no post pra quem tiver mais curiosidade sobre esse personagem. E, Roberto, você que tava falando, qual que é o gibi que você mais gosta de Batman, né? Eu sei que você tem uma coleção bem variada, mas de Batman, que você tem aí. A minha coleção é até grandinha, né? Não me compara aos catedráticos aqui no podcast, mas...
Assim, o Batman é uma parte muito grande da minha coleção porque eu comecei a ler nos anos 90, né? Então era a época que Batman e X-Men estavam no ápice, né? De popularidade, por causa do desenho e tal. Então eu tenho muito carinho. Mas uma edição que pra mim é carinho pela memória afetiva é logo o início da Queda do Morcego, cara, da Abril. Porque eu já falei em outros programas que a gente gravou aqui, inclusive outro jabá aí, sobre a Queda do Morcego, que a gente já gravou também, citei acho que no do Norman Breyfogle, que, assim, eu adoro as capas do Kelly Jones, do Batman. Cara, eu revejo aquilo, eu fico, tipo, sabe, uma arte que te leva de volta pra época, assim, quando você era moleque e lia quadrinho. Sim. E eu tenho isso com as capas da Queda do Morcego. Só que a gente já fez um podcast sobre isso, a gente sabe que não é uma lá das melhores sagas, mas, enfim, o afeto não segue raciocínio nenhum, né? Eu simplesmente olho pra capa, eu fico alegre de lembrar de uma época em que comprava gibizinho pra caramba, uma época mais simples, digamos assim. Então eu tenho muito carinho por essa fase na minha coleção, que eu tenho formatinho, né? Quem acompanha a gente sabe que na época dos formatinhos eu ainda não colecionava tanto, eu lia os do meu irmão, então... quando eu fui ficando mais velho, eu fui comprando os meus próprios quadrinhos e hoje em dia, o que eu não consegui ficar da coleção do meu irmão, eu reponho, vou em sebo, tudo mais, ou pego da casa do Carlos, que ele não quer mais também. Pô, me ajudou na mudança agora, cara, saiu com uma mala cheia de gibi. Literalmente tem uma mala aqui que eu ainda tô achando um jeito de guardar o gibi dentro, cheio de formatinho. E... eu sei como é que é isso. E outra que não é do Batman, mas, pô, também tá no meu coração, cara, é a primeira edição da Liga Cômica, né? Que tem o famoso soco do Batman no Guy Gardner. Sim. Que é tudo de bom. Eu tenho uma foto que eu fiz isso numa WonderCon. Tinha um cara vestido de Guy Gardner e um cara vestido de Batman. Eu fiz em fazer aquela foto, essa foto histórica. Ah, sensacional. Tenho eu no meio e os dois fazendo isso, dando um soco no Guy Gardner. É muito bom. Demais. Agora, falando do Kelly Jones, eu sou muito fã dele. Eu tenho um desenho que eu coloquei na minha linha do tempo, que é muito bem feito, do Kelly Jones. E eu tenho o original dele, um desenho dele que ele fez de um Batman vampiro. Porque, pra mim, uma das histórias, se vocês perguntarem, que eu amo é a saga vampira do Kelly Jones, que pra mim é tudo. Chuva rubra, tudo mais, né? Todos. Eu sou apaixonado por Batman vampiro. Se eu puder ter tudo que for de vampiro do Batman, eu tenho, porque eu adoro. Une pra mim um só agradável, vampiro e Batman. É verdade, né? Ainda mais que sua paixão surgiu dos morcegos, né? Isso, então pra mim une duas coisas que eu gosto muito. E quando saiu no Brasil, saiu na época da novela Vamp. Eu ouço a trilha da Vamp, olha aí, eu lembro do quadrinho. Demais, hein? Não, é porque assim, música pra mim sempre lembra alguma época da minha vida e o quadrinho que eu tava lendo, mas o disco da Vamp é totalmente o Chuva Rubra pra mim. Calada noite preta. Nossa, eu vejo certinho. Mas, Carlos, diz aí, Roberto. Eu ia perguntar pra ti, porque, por exemplo, eu coleciono quadrinhos em geral, mas você é um cara que sempre foi muito fã de Batman e a sua coleção é predominantemente Batman. Sim. E aí fica a dúvida que eu acho que esse assunto eu não lembro da gente ter comentado no projeto, de realmente o quadrinho do Batman que tu tem esse afeto maior na tua coleção, assim. Cara, outro dia eu tava pensando, né, agora que eu fiz a mudança e tudo, quando você muda, o Márcio falou da mudança dele também, você acaba tendo que revisitar toda a sua coleção, né? E você fica muito pensando, e aí, o que eu gosto mesmo daqui? O que eu tenho só porque juntou com o resto? E eu acho que pra mim, a parada que eu tenho mais apego é aquela coleção inteira dos anos 90 do Batman e Batman Vigilante de Gotham. Aquilo que saiu entre 0 hora e o formato Premium, que saiu no meio. Sim. Aquilo foi o meu começo da minha coleção. Tipo, quando eu completei aquilo, foi tipo um marco pra mim na minha coleção. Foi tipo, caramba, agora eu tenho completa a série que me fez começar a ler tudo. Tipo, quando eu comecei era uma gaveta que eu tinha no meu quarto, que era onde eu guardava meus gibis. Aí virou 2 gavetas, aí virou 3 gavetas, comecei a colocar em pasta, comecei a tirar a roupa do armário pra colocar gibi. Mas a raiz da coleção é aquilo. Começou a tirar roupa pra comprar gibi? Comecei a tirar roupa. Não chegamos a isso, Eu cheguei a fazer meu quarto todo de Batman. Sério? Eu morava num quarto só com Batman. Eu morava eu e o Batman no quarto na casa da minha mãe. Era eu e o Batman no quarto todo. Tanto é que quando o Sidney Guzman me chamou pra fazer as 100 perguntas sobre Batman, eu morava no apartamento da minha mãe. Ele chegou, vamos fazer 100 perguntas sobre Batman. Aí vamos analisar, fez as perguntas todas, eu respondi as perguntas, a gente fez... E ele botou a foto do meu quarto. Caramba, eu tenho esse livro. Meu quarto na revista. Esse livro. Eu tava viajando.
Eu tava viajando, cheguei de viagem, eu tava sendo parado pela Polícia Federal, da Receita Federal. Aí eu cheguei e mostrei a revista que eu tinha acabado de comprar na... Aí eu falei assim, eu sou colecionadora. Não tô trazendo essa de Muamba, não. Ah, então tá bom, tudo bem, você pode passar. Vira documento a revista pra você. Não, eu viajava com as minhas revistas. Com o que eu aparecia, eu viajava com as revistas. Olha, eu tenho coleção, tá? Não é Muamba, não é tráfico, não é contrabando, é coleção. É doença, senhora. É uma condição médica. Eu não sou normal. Assim, seu guarda, eu tenho um problema. Batmaníaco. Caramba. E o André, eu sei que você começou a colecionar ali na faculdade comigo, né? Mas certeza que você tem alguma coisa ali que você tem um apego maior. Batman eu fui ali na época da faculdade, né? Eu tinha alguns gibis antes, mas não eram do Batman. Mas acho que o que eu considero uma coisa que é uma raridade na minha coleção é a morte do Robin, da revista Abril, porque foi a primeira vez que eu peguei pra ler. Foi na gibiteca que tinha ali na Paulista, Sim. ali perto da Trianon, né? Que fica ali perto do prédio da Fiesp e tal. E aí ele foi a primeira. Fiesp, não era? Era no prédio da prédio Fiesp. ali, né? no Isso, térreo. era no prédio da Fiesp. E aí ali foi onde eu li diversas coisas, eu conheci diversos quadrinhos, muitos era Batman, muito era... a maioria era esmagadora, era DC, obviamente. Mas esse eu li lá... Não digo que é a minha história favorita, mas foi uma que me marcou e depois eu achei num sebo e comprei. Então eu gosto muito dessa edição. Eu tenho muito carinho por ela. Ela é muito boa. Sim, ela é realmente boa. E é um puta marco pro personagem, né? Total. Agora já querem fazer de novo, né? Agora querem fazer isso com seriado. É verdade. Já mataram mais um Robin depois. Falando em morte de Robin, saindo um pouco do assunto, mas ainda em Batman, achei muito bizarro que eu tava lendo agora esse Batman Cavaleiro Branco, e é um universo em que o Jason Todd veio primeiro do que o Dick Grayson, cara. É muito maluco, assim. O universo Que errado. loucura. Tem que parar Totalmente o errado. O Sean Murphy é muito doido, cara. O Ele Sean Murphy cara. é um cara altamente técnico. Eu conheci o Sean Murphy na Comic Con de 2014. Conversei com ele. Se cobra muito. Ele me fez um desenho numa black and white minha blank cover, que ficou um espetáculo. Mas aí ele fez um outro desenho e ele chegou e mostrou pro David Johnson. Aí o David Johnson chegou e falou assim, não, mas você tem que fazer mais um sombreado aqui, um sombreado lá. Aí ele ficou meio puto, tipo assim, porra, fiz merda, tipo assim, fiz bobagem na frente do reverendo David Johnson, entendeu? Que bobagem que eu fiz. Porque ele é muito bom em carro. Ele desenha muito bem carro. Pô, isso é uma característica boa pra um desenhista de Batman, né? E ele tava perguntando, ele tava do lado do Claude Johnson e do lado do David Johnson. Então ele ficava assim, ele tava se sentindo ali em dois deuses, do lado de dois deuses. Pra nós era tudo muito novo, mas pra ele era uma coisa incomum. Porque ele fazia parte de um grupo de pessoas que ele poderia mostrar o desenho deles assim, tá certo, isso aqui mesmo, tá bom o sombreado, tá bom a colocação. Aí a pessoa, não, faz isso aqui, faz aquilo lá. E eu vi ele refazendo desenhos dele que ele tava fazendo. Isso é muito legal, ele cresceu muito como profissional. Legal de ter Legal. essa troca, né? Mas, Carlos, você estava citando no caso, né, a questão da sua mudança também. E tem aquele ditado que diz que a cada 3 mudanças equivalem a um incêndio, né? Fazer aquele exercício de criatividade, agora de imaginação, que é, num incêndio, o primeiro gibi que você ia correr pra salvar, cara. Caramba, o Roberto ele vai pegar bem o caos, né? Eu passo a pergunta Caramba. pra mesa agora. Eu não tô aqui pra ajudar ninguém, bicho. Bom, eu posso falar uma coisa, o meu tá em São Paulo. O primeirão tá em São Paulo, então tô tranquilo. O meu primeirão tá em São Paulo, que é a primeira aparição do Batman do Lobinho, número 7. Pô, Tá você lá tem em São isso, Paulo, tá lá exposto, só ir lá ver, pô. cara. Vou lá, Legal, vou só lá. tá novinha? Só ir lá ver, tá exposto lá. O Ivan não quis pegar a primeira do Super-Homem da primeira série do Super-Homem The Ball. Ele pegou a primeira série do Batman The Ball. E o meu encadernado. Eu tenho encadernado do 7 ao 13. Ou seja, a minha encadernação do Lobinho, ela tem a primeira aparição do Batman, a primeira aparição do Super-Homem em revista. Não é em tira é Gazetinha. A Gazetinha é a primeira aparição do Super-Homem mesmo no Brasil. Mas em revista é Lobinho. E a primeira aparição do Robin. Nessa tá todas elas. Ele botou só assim, primeira aparição do Batman. Mas quem sabe, naquele encadernado ali tem uma porrada de coisa.
Aquele encadernado ali é muito bom. Que legal. Que legal. Eu acho interessante a história dessa. Só fazer um parênteses rápido, não vou interromper sua pergunta, não, viu, Roberto? Na época, o Globo tinha algumas publicações de quadrinhos, né? E aí a concorrência ficou preocupada e falou, velho, vamos sabotar eles pra eles não poderem lançar uma revista que chame O Globinho. Aí eles lançaram uma revista. O Adolf fez isso. O Adolf Weiss lançou a revista, botou o Lobinho pra sacanear o Roberto Marinho. É muito boa essa história, cara. E aí o Ele Batman fez pra estreou lá. sacanear o Roberto Marinho, botou o Lobinho por esse motivo. Antes dele, aí ele teve que fazer o Globo Mensal, aí teve que Globo fazer outras Juvenil, coisas. né? Não tinha as coisas. Globo Juvenil, aí teve que fazer isso. Ele fez de sacanagem, ele era da editora Noite, do Rio de Janeiro, e ele fez o Lobinho, pra acabar com o Globinho. Se o Roberto Marinho lançasse revistas, porque tava tendo uma grande confluência do Adolfo Weiss e do Roberto Marinho irem pro exterior, pros Estados Unidos, procurando desenhistas, procurando desenhos, pra poder publicar no Brasil. Muito bom, muito bom. O Luiz já falou qual que seria a revista que ele salvaria, né, Luiz? Sim, mas de salvar também, eu salvaria o meu desenho que eu fiz da Batman Saga 3. Ah, é? Que é o desenho da capa que eu desenhei, que tá pendurado aqui. Esse Foda, também né? ajuda. Aí já é importante pra você em vários sentidos, né? Sim. Imagina. E você, Bud? Eu acho que essa do A Morte do Batman da Terra 2, embora eu tenha um carinho por algo que não é raro. Eu só não ia salvar porque eu ia achar em sebo fácil. A outra, que é o Coringa Advogado do Diabo. Uma boa Nossa, história. eu adoro essa história. A gente sempre fala, né? Por que não republicam isso? É muito boa. Essa merecia uma animação, cara. Merecia. Também Pô, acho. Mas essa ia merecia ficar mesmo. boa. Vai ter filme do Coringa cara aí, aqui. né? Então, Panini, abre o olho pra essas histórias. Verdade. E na época do Dark Knight eles poderiam ter publicado em, tipo... Mas até lá mais fora, né? massivamente, né? Até lá fora eu acho que não sai essa. É. Não sai encadernados nem nada. Não, Se sai, saiu, não, faz muito porque tempo ela- que saiu. Não, lá uma fora ela edição saiu única. encadernado, não é? Ela é encadernada, ela é uma edição Capa única. dura. É uma edição de capa dura. Mas aquelas coletâneas de grandes histórias do Coringa nunca colocam essa. Não, porque ela já é uma edição única. Ela saiu Ela Ela é bonitona. quase É. do tamanho do encadernado. É verdade, ela é sozinho. bem grande, né? Ela é bem É. grande. Ela tem umas 100 páginas, eu acho. É, Eu peguei a é minha bem na Muito Prazer ainda. Tipo, faz legal. tempo que saiu. que legal. E você, André, o que você salvaria aí? Putz, Pergunta difícil, né? Eu tô Difícil. pensando, não tô É conseguindo muito pensar em difícil. nada aqui. é muito difícil. Tá, eu vou colocar, sendo um pouco mão de vaca, eu salvaria o meu encadernado do Cavaleiro das Trevas, que eu paguei muito caro nele. Tá certo, Ele é eu concordo com essa ótica aí. Ele é bem carinho, é um dos mais caros que eu tenho aqui da coleção de Batman, então eu não ficaria nada feliz se ele tivesse pegando fogo. Eu Bom, pegava esse é também a minha esposa e meu filho, né? Ah, sim. Meus gatos. Bem lembrado, bem lembrado. Foi. Levar a Pô, família cara. primeiro, né, gente? Mas só se desse pra fazer 2 Eu viagens, vou né? mais próximo do Batman do que Coringa. Tem que levar a família primeiro, né? Depois o resto é bem. Você precisa É da pra família que aí é salvar, mais salvou. gente pra carregar as revistas, né? É verdade. Claro, ó. Leva mais. Pega as coisas aí. O quê? Vocês querem salvar Batman Morte em família? Volta lá. Nossa, cara, é que eu tô pensando nessa pergunta do incêndio, eu não faço a menor ideia do que eu ia ficar tão desesperado pra saber. Provavelmente, porque eu falei que eu tenho mais apego com Batman e Batman Vigilante de Gotham, mas eu sei que é uma coleção bastante fácil de remontar. Se pegasse fogo, você consegue ainda isso. Então, cara, eu realmente não sei. De Batman, provavelmente iria atrás dos formatos americanos da Abril, que é uma coisa que ainda não tenho completo e é um pouco mais difícil de conseguir em bom estado, assim, é fácil achar, mas em bom É um papel estado. de jornal. Não, é difícil de achar completo. As últimas edições têm uma tiragem muito baixa, eu acho. Foram muito baixas, o papel jornal Estraga, né? degrada muito facilmente. Eu acho que ia salvar essas primeiro. Mas eu tô morrendo de medo, porque agora com essa mudança, eu ainda não trouxe minha coleção aqui pra casa. Eu tenho só algumas coisinhas que eu trouxe aqui pra pesquisar pra podcast e tudo, mas tá tudo no depósito. E eu tô morrendo de medo, eu vou visitar ele essa semana pra ver se ele tá bem Eu ali. tenho um depósito com as coisas guardadas que eu não deixo em casa. Essas coisas nacionais, Panini, Abril, Aham. isso é guardado em história. Aqui em casa só fica o creme de la creme. Certo. Golden Age pra cima, até Bronze Age fica aqui em casa, né? Eu tenho que ficar no meu. O Oboe é igual ao do dono. Fica na minha frente. Esse eu não deixo passar, não. Esse Muito fica bom. comigo. Os meus ficam Um tudo dia no chegarei nesse nível. Né, porra? Não, de verdade, cara, antes de gravar, eu sempre gosto de dar uma preparada na pauta, né? Eu já tinha visto um vídeo dentro da coleção do Márcio. Aí eu fui ver mais agora.
Cara, você tem um boneco lá, um Pop Funko Pass, né, do Batman, que só foram feitos 6 no mundo e você tem um deles. 6 no mundo eu tenho. Porra, 6 no mundo eu tenho. é um nível Bom, muito eu alto. tenho o primeiro Funko, porque eu tava em 2010 na San Diego Comic Con. Quando foi lançado o Pop, eu tava lá. O Pop não fez sucesso. Ele era chamado de Funko Force 2.0 e foi lançado num pacote que não era o quadrado, era um pacote retangular, como se fosse um relógio. Ele vinha em preto e vinha em cinza. Eu tenho Batman cinza. Batman cinza ninguém tem. Não existe. Eu tenho ele guardado aqui. Só foram feitos 250. Eu já colecionava Funko antes de Bob fazer sucesso. Já colecionava Funko. E você tá falando das coisas que você foi pegando, Funko, tudo, e que tem coisas que você guarda na sua casa, você tem os critérios aí. Tem uma coisa que acho que todo colecionador acaba tendo que fazer depois de um tempo, que é ter critérios, né? Pra coleção. Você tem um norte do que você vai seguir. Sim. Vou deixar aqui na mesa pra todo mundo, começando por você, claro, Márcio. Quais são os critérios da coleção? O que vocês têm de delimitador e de norte, assim? Cara, hoje em dia eu não vou dizer valor, porque não é porque eu seja, vou pagar 1.000 por 2.000, 3.000. Não vou pagar porque hoje em dia tá tudo muito caro. Eu tô querendo pegar coisas muito pontuais da minha coleção, coisas que signifiquem que eu seja curador da minha coleção, entendeu? Não fique sendo um acumulador. É o grande dilema do colecionador, né? Senão você passa a ser o que um amigo meu dizia, um ajuntador. Você deixa de ser colecionador para ser acumulador, depois um ajuntador. Então você tem que saber ter critérios de comprar, saber o que vale para sua coleção. Não é esquema de valor. Em si, se aquilo agrega a tua coleção, se aquilo vai fazer bem a sua coleção, você vai ficar bem na vitrine, se você vai poder expor, se você vai poder... Se o valor vale aquilo mesmo, entendeu? Você tem que ter esses critérios. E você, Luiz, quais são os seus critérios, o seu norte para a coleção? Ah, sim, a minha coleção, tipo assim, boneco eu parei de pegar. Tipo, eu não tenho espaço mais, porque os quadrinhos já não deixam espaço para boneco. Então eu só pego boneco se for do Batman Animated, que eu sou viciado. Mas eu ainda tenho o vício dos quadrinhos, eu pego tudo. Então... Tudo que sai todo mês você compra? Tanto importado quanto nacional. Caralho. Deixa eu te contar uma coisa agora pra vocês. Eu parei de comprar revista. Você tinha me revista falado. digital. Eu paguei com revista, eu não tenho mais espaço. O espaço acabou. Eu não tenho mais como comprar revista. Eu só compro revistas hoje em dia que são pontuais. Exemplo, Quase Casamento do Batman com a Selina Kyle. Eu tenho. Um Detetive Comics número 1000, porque isso é uma coisa pontual. Sim. Agora, eu tenho uma revista que o Batman aparece tal, eu não vou comprar. Eu vou ler, compro digitalmente, vou ler digitalmente, guardo digitalmente, porque não tem mais espaço. Não adianta você forçar a barra de que você querer ter uma coisa que você não tem espaço. É humanamente impossível. Você tem que ter sanidade na sua coleção. Tem que ter sanidade. Tem que saber aonde você vai ter que comprar. Então eu prefiro comprar digitalmente e ler do que estar entupindo e deixar a casa uma loucura. Aí não dá. É que assim, a minha da gringa eu tenho desde, vamos supor, acho que desde 64 até hoje eu tenho tudo de quadrinhos que o Batman saiu. Aí eu tenho algumas coisas de antes de 64 que eu vou pegando às vezes. Eu deixo tudo bem organizadinho, tá tudo como se fosse arquivo, então tá tudo de boa. Pra você ver, eu parei de comprar Americana Batman, acho que foi em 2015. De 2015 pra trás, até 1957, eu tenho tudo. De 57 até 2015, eu tenho tudo as revistas guardadas. Caramba. Tudo guardado. Eu tô morrendo Mas de inveja. Você pegava Catwoman, Robin, Harley Quinn, Nightwing, essas coisas? Sim. Eu pegava também. Eu tenho todas. Tudo importado. Teen Titans, tudo isso eu pegava. Justice League, League of America, tudo isso eu pegava. Tudo que tinha alguma relação mínima com o Batman, você pegava. Pegava Batman versus Shadow, Batman versus Falcon, Batman versus Palácio Pimpão. Eu pegava. Eu ainda pego até hoje, cara. Eu tava já tinha que dar, para. E quando saiu a Visual Story do Batman, aquele livro, que é um guia pra você saber o que saiu, aí eu fiquei mais retardado ainda. Eu falei, putz, tá faltando isso aqui esse ano, tá faltando isso aqui. Eu parei de fazer isso. Uma coisa que eu compro até hoje é livro. Eu gosto de ler. Livros sobre matérias de antropologia, psicologia, filosofia, geografia, história, tudo isso me interessa, porque eu gosto de conhecer pontos de vista de outras pessoas. Eu posso pensar o que eu acho, mas eu gosto de saber o que os outros pensam. Muito bom. E vou passar essa pergunta também para nossa bancada, que somos apenas réis mortais, do lado dessas coleções gigantescas. Vou passar até pro Roberto, que quem perguntou por último.
Quais são os seus critérios, Roberto, para sua coleção? Você tem algum critério ou por enquanto você tá no ajuntamento? Não, então, recentemente eu me mudei também, nós estamos falando de mudanças aqui nesse programa. E, cara, quando você muda que você percebe que talvez você tenha passado de limite com a coleção. Assim. Que foi quando eu me mudei, eu me mudei pra São Paulo faz 1 ano e meio, mais ou menos. Sou lá de Belém do Pará, meu país, Pará. Foi pra onde eu morei. Exato, eu fiquei até feliz quando ele falou, morei lá, então não só eu passei essa desgraça. Valdecães. Tá, perto do aeroporto. Perto do aeroporto. E assim, quando eu me mudei pra cá, eu não trouxe nenhum quadrinho. Até porque, enfim, morei de favor na casa de uma tia, não sabia o espaço que eu ia ter e tal. E aí fui comprando quadrinho aos poucos, porque, enfim, tem podcast, a gente tem canal no YouTube, então o quadrinho deixa de ser apenas um hobby e vira também parte do trabalho, né, que a gente tem. Quando eu fui me mudar, cara, que eu coloquei todos os quadrinhos numa caixa, tipo, só quadrinho que eu comprei morando aqui, né, 1 ano, que, tipo, eu me mudei faz um tempinho, então passei 1 ano comprando quadrinho, morando na casa da minha tia. Quando eu fui levantar a caixa, eu falei, ok, talvez eu tenha passado dos limites. Em 1 ano só, cara, é quadrinho pra caralho. É muita coisa. E aí eu fiquei maluco, né? Tanto que agora tá tudo amontoado no quarto novo. Comprei uma estante agora nova de uma marca que eu não vou falar porque ninguém tá patrocinando esse programa. Mas eu comprei pra compor cenário e tal. E aí eu vou começar a trazer os quadrinhos de Belém. Mas o meu parâmetro hoje tem muita coisa que eu gosto. E que, assim, eu não sou um nostálgico do formatinho. Eu entendo a importância do formatinho, mas eu acho o formatinho uma merda. Sim. Então, tudo que eu tenho em formatinho, que eu posso repor com encadernado, eu vou repor, sabe? Então, e coisas que eu gosto, obviamente. E algumas coisas também que eu não gosto, mas eu sou um velho, tipo, tenho todo o Massacre que a Panini publicou, né? Ok. Mas eu também não sou nostálgico do formatinho também não, tá? Eu digo mas isso é bom que às vezes vê uma galera nos comentários, os formatinhos, não sei o que, então já deixa o nosso ponto aqui. Porque todo mundo coloca a culpa no JP, da Editora Abril, pelo formatinho existir. Eu conheço o JP. Eu fiz matéria pro JP em revistas de JP. O coitado sempre foi um dos maltratados da Editora Abril porque diziam que ele instituiu o formatinho na Abril. Cara, eu não acho que aconteceu isso. O formatinho veio porque o público queria botar, como todo mundo dizia, botava e enfiava no bolso. Pô, a gente tem muito formatinho no bolso, cara, quando era moleque. Todo mundo fazia isso. Todo mundo queria botar o formatinho no bolso. Eu achava isso. Eu não conseguia nem virar a página. Eu não conseguia nem dobrar a página. Se alguém ver dobrando página na minha frente, eu tenho um treco. Nossa, cara, dá nervoso isso, cara. A galera pensa que você tá lendo uma veja. Página, me dá agonia. Nossa. Aquele cara que vira a página empurrando ela, né? Que bota a mão inteira na página e arrasta pro outro lado, assim. O cara que vira, parece que tá com raiva da página. Porque, pá, você tá não, pior é nem isso. Por quê, filho da puta? Pior é nem isso. Pior é quando chega alguém que você não conhece e pega assim, uma revista sua, deixa eu ver. Vem e faz isso. Aí você fica, não, seu desgraçado, não faz isso com a minha revista. Tá mexendo numa revista. Aí acha que é frescura, né? Aí acha que é frescura. Mas se você pensar como economista, diz assim, bom, eu tava 9.8, eu vou passar pra 9.4. Eu vou passar pra 9.0, passar pra 8.9, já tá desvalorizando a revista. É que tem carro, tá de concessionária, já tá desvalorizado. Sim. É a mesma coisa. Pensamento econômico, né? É. Mas do negócio da coleção, cara, o parâmetro é assim, eu leio muita coisa online para fins de Polícia Federal, todos legais, né, nada ilegal. Eu também nota fiscal. Tudo que fique bem claro aqui, senhor policial, senhor da ouvidoria, mas... Tem o Comicology, tem o DC Comics, todos eles. Comixology é muito bom, né, cara? Acho que hoje o meu crivo é muito, tipo, de pegar mais material antigo, assim. Quando eu paro pra ver a minha coleção, não tem material novo, sabe? Novo assim, tipo, acabou de sair uma parada e eu compro, por exemplo. Um que eu quero comprar e já tem tempo de publicação é aquele Batman do Paul Dini. Com o Eduardo Risso? Isso, com o Eduardo Risso. Que ele conta a história dele, que ele tomou bullying, que ficou espancado. É maravilhoso, essa história é maravilhosa. Isso, e aí foi um negócio que acho que saiu aqui no Brasil já encadernado, não saiu antes e tal, e perto da Americana. Pois é, caríssimo. Aí eu virei, cara... E é do selo Vertigo, tá? Não era do selo da DC, não. Sim. Foi a Vertigo que lançou nos Estados Unidos. Isso. Só que aí eu não compro logo. E aí quando eu vejo repercussão, quando eu vou perguntar pra amigos que leem quadrinhos e tal, opinião,
Aí eu compro, aí eu vejo que é um material novo, mas eu não sou um cara, tipo, de estar comprando logo que sai. Eu perdi esse fator do colecionador que eu tinha quando eu comprava mensal, né? Que mensal sai, você compra. Hoje, tipo, eu compro coisas pra minha coleção e materiais que eu já sei que são bons. Por exemplo, recentemente comprei o último encadernado Demolidor, né? O Demônio no Pavilhão D, que eu sabia que era uma fase boa, que eu já tinha lido em mensal e tem muita mensal que eu vendi, que eu doei. Então eu gosto de ter esse material que eu sei que eu vou pegar, vou reler e ver que é um bom material na minha coleção. Acho que esse é o parâmetro. Eu não compro nada logo que sai. Tá bom. Muito bom. E você, André? Que faz uma coisa entrar na sua coleção? Eu já tenho uns anos que o que determina a minha coleção é o preço. Já tem alguns anos que eu parei de comprar mensal e aí eu tive a maravilhosa surpresa de que quando eu paro de comprar mensal, a minha conta bancária aumenta. Cara, é incrível isso, não é, cara? Isso é Aconteceu mágico, comigo. hein? Isso é muito mágico. Mas aí a gente gasta tudo em bebida. Exato, a gente gasta tudo em bebida. Acaba O que indo pro antes outro era um canto. gibi é uma cerveja. Então, assim, já tem um tempo que eu tenho comprado muito menos do que eu comprava antes. Até porque eu fui um desgraçado e comprei tudo quando que saía, pegava a banca inteira praticamente. Nossa, eu lembro disso, cara. Você comprava tudo, cara. Eu assinava DC, comprava as coisas que não vinha na assinatura de DC e ainda, tipo, comprava tudo que vinha na banca da Marvel. Eu era assim, cara. Eu não assinava, mas eu comprava todos os títulos da Panini uma época. É o próprio Nossa, bêbado. É o próprio bêbado que pega todas as garrafas e bebe tudo. Ah, inclusive já comprei muita coisa bêbado porque eu não lembrava. Então, deixa eu... O que é essa revista aqui na minha mão? E um critério que eu tenho é, se eu já tenho a revista, por mais que saia uma edição que seja mega master foda e tudo mais, eu não vou comprar porque eu já tenho a história. Ela pode ter os extras que for. Se ela tem um preço que eu acho caro, que é o que tudo hoje eu acho caro, né, ela não vai entrar na minha coleção porque eu já tenho. Então, pra mim, não faz sentido. Pô, eu já tenho isso daqui. Não vou comprar repetido só porque tá num formato diferente. Apesar de que, até que o Roberto falou, por uma questão até de espaço, é mais fácil você chegar a trocar uma coleção por um encadernado. Mas agora, pra ler, já não é a mesma sensação. Pra ler, eu prefiro a revista mensal, mas só de segurar e tudo mais. Ou aquele encadernado cartonado, que é tranquilinho pra ler. Sim. Agora, a capa dura... Eu só faço isso com uma coisa. Eu só faço isso com uma revista. Cavaleiro das Trevas. O que sai de novidade eu compro. Essa é a única que saiu uma novidade. Saiu a capa com o foil que se mexe, anda e bate palminha. Eu compro. Essa eu compro. O resto eu cago, mas saiu uma capa das trevas, tal, aí eu fico, mexe comigo. Quando saiu, eu comprei em Nova York aquela capa, quando saiu uma Prestige Edition, que é gigantesca, com o tamanho das originais. Não sei se vocês sabem. Caramba, umas que saíram com as originais da Frank Miller. Essa eu tenho. Porra, aquele lindo, que é maravilhoso. Esse saiu aquela coleção que a DC tava lançando uma época que vinha junto com o DVD do filme? Não, esse eu consegui ganhar de uma outra forma que eu não posso contar como foi, porque a história é secreta. Envolve a Polícia Federal. Envolve pessoas que eu não posso contar. Esse eu ganhei de presente, mas foi um presente de uma pessoa assim que eu não posso falar. Essa é segredo, mas eu ganhei de presente. Que legal. Esse Cavaleiro das Trevas com o DVD. Um dia eu vou poder contar essa história. Ou pros meus netinhos, mas é uma história que foi, assim, um dos momentos mais maravilhosos da minha vida. Isso eu posso dizer. Mas agora, o que é, eu não posso contar. Não posso contar, mas foi uma coisa assim. Foi um lugar mágico. Ponto. Acabou, não falei mais nada. Muito bom, muito bom. Agora todo mundo aqui ficou curioso. Vai ficar aqui pensando que pode ter sido. E pelo visto, vamos continuar assim. E vamos continuar curiosos. Um dia a gente pergunta pros seus netinhos. Os netos vão informar sobre o assunto. Oh, I got a live one here. Mas agora, até emendando uma coisa que foi falado anteriormente, de loucuras da coleção dela, né, mas estando na casa. Aí eu fiquei pensando assim, pô, que loucura que a gente faz quando já tem a coleção em casa. O que a gente costuma fazer? Por exemplo, o Carlos falou que ele começou tirando roupa para colocar a coleção no lugar, né? Eu vou dar o meu exemplo que, assim, a minha cadeira ela não existe mais. A minha cadeira só tem gibi. Eu não consigo nem sentar na minha cadeira que eu tenho no quarto. Ela só tem gibi.
Então, o que vocês fazem de loucura dentro das suas casas? Vocês já fizeram assim, só pra colocar quadrinhos no lugar? Olha, posso falar o que eu já fiz de loucura. Porque hoje em dia eu tô bem centrado. Graças a Deus, tô medicado. Entendeu? Porque eu já fiz de loucura. Eu comprava as coisas assim, chegava as coisas de eBay, chegava as coisas assim, eu chegava, mal olhava, pum, deixava no quarto. O quarto ia acumulando, e eu começava a ver as coisas chegando, eu começava a ver... Ele não passava pela porta, tava na porta. Eu falava, como é que eu vou entrar aqui? Nossa. Não dá pra entrar. Aí eu falei, não. Aí você começa a ver que a coisa tá difícil. Se você não consegue entrar numa porta pra você com a tua coleção, porque o negócio tá ficando difícil. Aí eu falei, opa. Aí eu passei pras vitrines. Quando eu passei pras vitrines, mudou tudo. Eu comecei a botar as coisas no storage e passei a ter as vitrines. O que houve total melhora da minha coleção. Aí passou menos loucura. Eu já sabia já o que eu podia comprar, o que eu tinha que levar e sabia, vou pegar isso aqui porque eu vou botar em tal lugar. Eu já tinha mais ou menos a certeza do que eu ia comprar, vou colocar. Se eu visse uma coisa, eu vou comprar, não vou comprar não. Podia ser a coisa mais maravilhosa do mundo. E já deixei de comprar coisas muito boas. Porque eu falei, não tenho espaço, não vou comprar e não comprei. Muito bom, muito maduro da sua parte, porque olha, é difícil isso. É bem difícil. E você, Luiz, já fez alguma loucura do tipo? Eu fui morar sozinho pra não morar com a minha mãe, porque tinha muita coisa no quarto. Você saiu de casa pra poder comprar gibi, é isso? Sim. Aí, agora eu tenho, tipo assim, eu moro com a minha esposa, tenho um quarto nosso, o quarto do meu filho e meu estúdio, que é o quarto que fica tudo. Aí tá tudo organizadinho. Ainda bem que eu casei com a Lu e a Lu não encrenca com esses meus hábitos. Assim, eu não deixo no resto da casa, fica tudo no estúdio. E como eu tive uma mãe muito chata assim, chata, mas ao mesmo tempo isso foi bom pra mim de organização. Sempre ficou organizado, tipo, sempre tá arrumadinho, sei onde tá tudo, tipo, todas as caixas tem a lista escrita à mão. Ainda bem que eu nunca deixei tudo jogado, assim. Uma coisa que eu fiz que foi há pouco tempo foi ter que tirar todos os meus bonecos praticamente e ficarem todos guardados, porque eu não aguentava mais tirar pó. Tirar pó de boneca é chato pra caralho. Vitrines. Por isso que eu botei tudo em vitrines. Mas aqui não cabe uma vitrine, então eu comprei um móvel cheio de gaveta e os bonecos ficam tudo em pezinho, como se fosse um exército, tudo guardadinho. Meus bonecos ficavam todos cheios de poeira, mas eu tinha cachorro em casa, então você imagina, a poeira e pelo de cachorro. O Batman ficava praticamente um peludo. Entendeu? Era praticamente um bicho todo peludo. Eu tive que limpar tudo quando eu me mudei de apartamento, quando eu saí da casa da minha mãe quando ela morreu. E morei no meu apartamento, eu tive que lavar tudo, lavar todas as coisas, e eu falei, daqui não mexo nunca mais. E não mexo nunca mais mesmo, tá tudo nas vitrines, eu não mexo há anos, e poeira não entra. É bom, né? Poeira não entra, graças a Deus. É ruim que, tipo, vai chegando uma hora que você vai ter que começar a passar cotonete nas dobrinhas, aí é melhor deixar tudo guardado mesmo. Eu fiz isso na mudança, cara, eu fui tirando as coisas, passando cotonete no meio das orelhinhas dos Batman. Então. Ó, a melhor coisa, sabe a melhor coisa pra fazer? Pegar, vou te dar uma receita boa. Ó, dica aí, galera. Pega uma bacia d'água, bota sabão neutro, deixa mergulhado no sabão neutro, deixa mergulhado assim mais ou menos uma meia hora. Depois, sabe pó de arroz, essas coisas? Sim. Passa pra limpar. Se tirar toda a gordura, sai tudo, limpa tudo. Mas sabão neutro. Não pode ser sabão de coco, sabão de morango, de sabão neutro. Só pode ser sabão neutro. Muito bom. Legal. Fica a receita aqui. E não pode ser falsificado que sai a tinta. É verdade, tem esse medo de sair a tinta. Não sai, não? Mas se você deixa a poeira muito tempo, vai sair, cara. Se deixar empoeirar muito tempo, quando você tirar, vai sair um pouquinho. Por isso, não usa cotonete. Você usa o limpador de você tirar esse pó de arroz de mulher. Porque ele é muito fino, ele é muito fino, muito. É uma coisa bem gentil que você faz. Você chega com uma gentileza bem tranquila. Sai bem. Sai, e não perde cor. Não perde tinta. É só você saber controlar o tempo e você fazer a limpeza. Se você fizer com o cotonete muito forte, vai sair a tinta. Aí vai. Muito bom. Telecurso 2000 de limpeza de bonecos aqui para nossos ouvintes. Vocês ganharam esse bônus. Que eu sei que a gente tem muito ouvinte que coleciona boneco e tá desesperado com o pó deles. Então agora vocês já sabem. Ou coloca uma vitrine, ou faz isso aí. Ou as duas coisas, acho que ajuda, né?
Antes de colocar Eu na uso, vitrine, é eu bom uso escova de limpar. Eu dente, fiz as cara, duas. pra limpar. Eu compro uma escova de dente com cerda bem macia e vou limpando, assim, bem devagar pra tirar a poeira. Ainda mais nessas dobrinhas, assim, chata de Você chegar. mete uma cura prox nos bonecos? Nossa quê? senhora. Cura prox? Você nunca... escova de dente fininha, é delicadinha. Nem ideia do que seja isso. Telecurso 2000. Pode ter gente de que já deve ter feito alguma loucura, né, na coleção dele já. A única loucura que eu fiz, eu ainda não te paguei tudo pelo box dos Batman colorido de boneca. Ah, os Batman arco-íris. É verdade. Tá lá no depósito. Ah lá, um dia vai ser meu. Falta só 2 das 3 parcelas. Isso aí. Olha, eu sou daqueles. Eu não tenho sanidade na minha coleção. Se me dá vontade de ter, eu vou correr atrás. Só que eu não pago caro. Até 2003, 2004 eu comprava tudo também. Só que em sebo, porque na época ainda chegava tudo no sebo quase que imediatamente. Aí em 2003 eu parei com isso. E hoje em dia eu tive problema com cupim e problema de pobreza que me fez vender um monte de coisa. Dos 13 mil, 14 mil GB que eu tinha, se eu tenho 3 mil hoje em dia é muito. Hoje em dia eu só compro coisa que eu gosto e se tiver com no mínimo 40% de desconto. Então as loucuras são mais raras agora por causa disso. Mas se aparecer, por exemplo, um negócio que eu quero muito, que eu sei que não vai aparecer tão fácil, num preço que é caro, mas não absurdo, até que eu vou. Eu tô tentando lembrar se teve alguma coisa do Batman que eu gastei assim mais do que devia, se teve mais alguma coisa que eu fiz em casa pra mudar hábito assim. Na verdade, eu tô ocupando uma parte da sala com minha coleção, porque meu quarto tá em reforma, então boa parte teve que ir pra sala, pro outro quarto do apartamento, tá tudo espalhado, né? Caramba. Bom, aqui é na casa toda. É, então, pô. Aqui é onde eu olho tem Batman. Não, tem que ser. Eu trabalhei numa loja na época de DVD e VHS ainda tinha um pouco de VHS, tinha um senhor que era assim. Ele tinha VHS na cozinha, no banheiro. Não, só não tem na cozinha e no banheiro. Isso eu posso dizer. Cara, no banheiro, Na cara. cozinha, no Ele banheiro ia não abrir o tem. VHS e ia estar só o fungo, né? Cara, É, eu tenho cara. um amigo que ele Vapor. guardava quadrinho nos armários da cozinha. Eu achava a coisa mais insana que alguém pode fazer na vida. Pô, a gordura, amei, hein? Nossa. Nossa, papel amém. com gordura, não tem Papel como com salvar, né? gordura, Destruiu não e tem como ponto. salvar mesmo. Tudo colado. É desapego total, né? É tipo, quero deixar de colecionar, não sei como. Guarda na cozinha, cara. Você vai deixar Eu de tenho raiva colecionar dessa rapidinho. revista, ela vai ficar na cozinha. Ele tá ajuntando. É, exatamente. É, exato. Eu acho que É. esse amigo nem Mas não- coleciona mais, eu acho. Pelo bem dos quadrinhos, espero que não. Pô, quando eu era moleque, quando eu comecei a colecionar, eu fiquei doente, porque eu era tão chato de não estragar meus quadrinhos, que eu pus tanta naftalina, Nossa. tipo, que eu comecei a passar mal. Tipo, comprei um saco, joguei o saco inteiro, assim, no armário. Meu Deus. Meu pai no outro dia chegou, eu tava cheio de pintinha na cara. E meu pai falou: que porra é essa, cara? Que cheiro é esse, cara? O que aconteceu aqui? Eu falei: eu pus naftalina. É uma só, seu animal. Tipo, um saco todo, cara. Tirando Aí- os exageros suicidas do Luiz, mas a naftalina é necessária mesmo. Não, mas olha, naftalina é um problema sério. É criptonita pra mim. Essas coisas com muito cheiro, eu tenho asma. Então naftalina pra mim é um problema. Então eu botava antimofo. Eu Saquinhos? botava aquelas caixinhas de antimofo. Eu sempre botava caixinha de antimofo. Mas só que uma vez eu tive uma infiltração no apartamento de cima pra baixo. Pegou Nossa. parte da minha coleção, foi o caos. Nossa. Eu pensei nisso hoje no trono. No trono, pra não dizer você onde eu tava fazendo na hora, mas no trono eu tava lembrando disso hoje. Da infiltração da minha casa, que pegou uma porrada de revista. Eu tive que comprar pela Malhai na época. Porque eu perdi uma porrada de revista americana por causa da infiltração. E eu usava antimofo, hein? É, não tem milagre, né? A não ser que você faça tipo um Gene Simons da vida, que tem o armário à prova de fogo e tal, pra guardar as coisas. Ah, mas A não aqui ser em que casa, você seja aqui em casa é milionário, tranquilo. né? Ó, aqui em casa tem um armário que é só pra coisas de comida. Que eu guardo coisas de comida. Assim, biscoito. Biscoito com biscoito, tá? Ou seja, biscoito de coco com biscoito de coco. Do Batman. O macarrão com o macarrão do Batman dentro. O macarrão tá lá no macarrão.
Não dá bicho. Tem chocolate mesmo. Chocolate Tudo do Batman. lá dentro. Chocolate do Batman com chocolate. Kit Kat do Batman com Kit Kat. E essas E coisas não não dá estragam, bicho. não? Você não quero nem saber, tá lá. Vai cheirar, é cheiroso. É cheiroso. Eu tinha uma prima que guardou um ovo de Páscoa por anos. Mas tudo bem. Não, e lá não dá bicho nenhum. Todo mundo que vem aqui em casa e vê, eu boto, olha, bota o cheiro, molha a mão, vê se tem algum bicho. Não dá bicho. Nunca dá bicho. Só se der bicho hoje, eu vou botar culpa de vocês. Se a partir de hoje der algum bicho, eu vou botar culpa de vocês. Maldição Porque do até Mansão hoje, eu moro aqui há 12 anos, nunca deu bicho nenhum. Bom, vamos lá ver. Mas, Márcio, eu vou te perguntar um negócio que eu fiquei curioso agora que você falou dessas comidas. Essas comidas são parte da sua coleção ou você come elas? Parte da coleção. Caramba! E adoro comprar. Se é assim, meio assim, ó. Saiu gelatina do Batman, eu vou lá comprar. Como que você faz com Saiu- sorvete do Batman? Saiu refrigerante do Batman, eu vou lá comprar. E sorvete do Batman? Picolé do Batman? Dá pra guardar também? Aí não dá, eu guardo pacote. eu tinha macarrão Guarda instantâneo do no freezer Batman. pra sempre. Não, mas eu tenho um biscoito, eu tenho um chocolate do Batman de uma amiga fez pra mim de presente, que eu guardo no refrigerador. Fica lá Até hoje eu eternamente. guardo. Tá lá no refrigerador, ela sabe disso. Mas eu te dou outro. Eu falei, não quero, eu quero o seu primeiro, que você fez pra mim. Tá lá no refrigerador guardado. Caramba, eu tô vendo no futuro o Márcio Escoteiro com uma ala refrigerada da casa. Tipo, que só pode entrar com a roupa do Mr. Freeze pra visitar os alimentos. Ah, mas tem tudo, cara. Pipoca, saiu pipoca, eu adoro essas coisas. Brinde e essas coisas eu adoro. Ixi, Sou fascinado. Que legal. eu tenho o desodorante do Batman de 89 com desodorante dentro ainda, nunca usei. Eu também, não recomendo todos você os usar, meus. não. Ó, Se usar agora vai derreter seu braço, né? Não, sei. Mas tô falando assim, eu deixei com dental. desodorante. ó, fio Fio dental? dental, pasta de dente, todas essas coisas guardadas, escova de dente, tudo eu tenho guardado. Condicionador de cabelo, shampoo, tudo guardado, tudo lacrado. Que show. Caramba, eu tenho aqui, eu tô olhando pra ele agora, inclusive, um Batmóvel cheio de balinha dentro. Que um amigo Eu também me deu. tenho. E, Ó, tô até olhando aqui. E O eu de tenho 89? vontade de abrir ele um dia. Não, é um... Deixa eu ver se tá escrito alguma É coisa o embaixo. grandinho. É um esquisito. É o da Ele é uma mistura de vários. 676. Ele tem um Ó. morceguinho na frente, tipo a cabeça do morcego. Quer saber a loucura que eu fiz agora? Ó, vou contar uma loucura que eu fiz agora. Loucura. Pra você ver uma loucura que eu fiz agora recente. Isso é uma loucura. Um menino veio aqui em casa, amigo de um amigo meu, e falou que tinha saído figurinhas de tatuagem da Liga da Justiça de um chiclete. Eu fui até o Cinecidade, que eu conheço uma loja de doces, tinha caixa de doces, eu comprei a caixa de doces, comi chiclete até não dizer chega pra tirar todas as figurinhas. E fiz isso agora até um mês. Só pra ter. Eu tenho um monte de caixas de chiclete, Tô até com diabetes, de tanto entendeu? consumir. Eu comprei chiclete até dizer chega, eu já tava jogando chiclete fora já, só pra ter tatuagem. É uma diabetes, né? De Batman. Total. Isso é uma loucura. Nossa. Isso eu faço. Pra ter um chiclete desse, isso eu faço. E essa é uma loucura. Se você botar uma loucura como isso é uma loucura. Eu acho que conta. Eu acho que dá pra catalogar isso como Acho que loucura. conta cataloga-se como uma Dá pra loucura. considerar, assim. Isso tudo tá me lembrando um episódio do Laboratório de Dexter, que ele vai pegar e ver. Ele acabou de comprar um gibi e vai colocar o quadrinho na coleção dele. Aí é uma puta fortaleza, com um ambiente todo ali feito, a não sei quantos graus certinho. Aí o quadrinho é envelopado e guardado ali com raios laser ali, tipo. Eu fico imaginando um nível desse, Bom, sabe? cara. Tinha na revista dos Simpsons, que saiu até uma época, Tinha. acho que pra editora Abril, tem uma história, no final tinha umas histórias que em vez de ser dos Simpsons, eles colocavam como se fossem atores interpretando outros personagens. Aí tinha uma que o Homer era um milionário fanático por quadrinhos, que ele tinha uma câmara refrigerada embaixo da mansão dele pra guardar a coleção. E aí um dia ele fica trancado do lado de dentro da câmara refrigerada, que é tipo, era um frio insuportável. E aí, quando o mordomo dele abre a porta, ele ficou maluco, porque ele tacou fogo na coleção pra sobreviver. Aí, tipo, ele sai insano, assim, já. Ó, E tem um episódio também do Homem Radioativo, que eles compraram a revista Muito número bom, 1. sim. Vocês viram esse episódio? Que eles tentam Eles reproduzir pegam- como é que é o poder. Eles querem ficar com a revista, cada um fica um tempo, ó, terça e quinta sou eu, terça e quarta é você, sábado e domingo, e como é que fica o outro dia? Aí começavam a brigar, aí eles pegavam a revista com pinça quente pra abrir a revista, eu lembro desse. tirava a né? revista do polipropileno,
pra tirar. Meu Deus, a revista está nova. Oh, entendeu? É engraçado, né? Que a gente vê essas coisas, a gente dá risada de nós mesmos, porque a gente faz. Não, mas é essas coisas, engraçado. Né? Mas isso é engraçado, mas nos Estados Unidos isso já acontece, gente. O americano é completamente louco. Eu já vi loucuras por revista por americano. Eu não podia pegar num pôster. O cara gritou comigo. O pôster. Pra você ver, eu de sacanagem comprei a porra do pôster. Eu fiquei tão puto que comprei o pôster. O cara chegou. Até o pôster do Bob Kane assinado pelo Bob Kane. Que é o pôster numerado e tudo mais. Eu queria ver o pôster. Ele era de uma firma de celebridades. Aí eu queria ver o pôster. O cara chegou. Não bote a mão nisso! Você não vai poder pagar. Eu falei, o quê? Como é que é? Eu cheguei, estou comprando agora. Pof! De sacanagem eu comprei, cara. Minha vontade era pegar aquela porra, amassar todinho e jogar na cara dele. Comprava 2 e rasgava pra 1, cara. Só de putaria. Juro. Eu comprei porque eu queria comprar porque era do Bob Kane. Mas minha Acendia um vontade era cigarro pegar e com ele, rasgar na cara dele. Assim, ó, aqui, ó. O que isso vale pra mim, ó? Rasgue, rasgue, rasgue. E rasgar na cara dele e jogar fora. Tá vendo o que isso vale? Babaca. Gente, eu já peguei pôster, Cavaleiro das Trevas, quando saiu Cavaleiro das Trevas, Strikes Again, eu fui pegar numa banca de jornal, de madrugada, fui lá, peguei a tesoura, cortei os negócios, lá e levei pra casa. Furtou o pôster da banca. O pôster da banca de jornal, cara, tava bem preso assim, aqueles negócios de plástico, né, com madeira, e era do Cavaleiro das Trevas. Ah, eu roubei bastante dele. De madrugada, cara, eu com medo danado, cara, mas eu fui lá, vou pegar. Eu cheguei e peguei, cortei, levei pra casa. Tá até aqui hoje guardado. Eu imagino a polícia recebendo chamado, né? E chega e fala, não, eu tô recortando pôster. Os caras falam, é maluco, né? Não tem... Porque acabou esse negócio de pôster. Aqui no Rio não tem mais pôster em banca. Vocês de São Paulo têm isso ainda. Ainda tem alguns. Essa cultura de pôster não existe em São Paulo. Aqui no Rio acabou essa cultura de pôster porque não tem mais o que botar aqui. Aqui eles botam o anúncio mesmo. Mas em São Paulo tem a cultura do pôster ainda nas bancas. Que eu vejo muito isso. É raro, mas ainda tem às vezes. Em algumas bancas. Não é de quadrinho, das outras coisas tem bastante. Não, mas essas coleções da Salvat, essas coisas, até parecia alguma coisa. É muito raro, é muito raro. Na época do 952, a Única Panini fez algumas coisas. Fez. A minha esposa, quando ela tava na faculdade, ela veio de São Paulo, que ela fazia Belas Artes. Ela veio com o expositor do Batman vs Predador 3, que o cara da banca pôs lá, só que falou, tá com pouco espaço. Ela falou, meu namorado gosta, posso levar? Pode, gigante, cara. Ela veio no metrô com ele, só pra dar pra mim o posto, cara. O expositor. E aí nesse dia você chegou e falou assim, é com ela que eu vou cagar. Sim. E aí ela escreveu uma dedicatória atrás do pôster, tipo, mó bonitinho, assim, tipo, pô, e fica aqui no estúdio, você fica olhando pra ele. Legal, cara. É legal. A gente tá falando antes dos critérios, né? Pra mim, quando chegou os 952 foi ótimo, porque eu encerrei minha coleção. Foi tipo. Foi quando eu encerrei também. Eu falei, beleza, vai reiniciar o universo, eu vou aproveitar e vou parar minha coleção de mensais. Então esse aqui é o ponto final dela. Eu também fui por aí também. Mas entenda, não porque eu quis, porque eu continuava lendo, mas pra mim foi bom porque eu não precisava mais comprar físico. Exato. Não, eu continuo lendo. Eu tô batendo Tom King, inclusive tô adorando. Não fala de Tom King pra mim é tudo hoje em dia. Eu tô amando as histórias de Tom King. É demais, né, cara? Eu leio as histórias de Tom King, eu vejo 2 vezes as histórias. Eu primeiro leio o texto pra depois eu ver o desenho. Porque é tanta informação que eu tenho que ler 2 vezes. Eu primeiro leio o texto pra depois eu ver. Eu não consigo ver as 2 coisas ao mesmo tempo. É muita informação. E tem muita virada, né? O texto seja conciso. O texto dele é conciso. É um texto curto. Mas tem muita informação no texto que ele passa. Ele é uma pessoa muito, muito, muito boa. Muito, muito boa. É um dos grandes escritores, isso aí é muito bom. Muito bom, muito bom. Pô, você falou de, tipo, vou zerar minha coleção. Eu lembro quando eu era moleque e eu achei que tinha completado minha coleção do Batman, porque achei que só tinha, assim, vamos supor, eu sabia que tinha Ebal, mas eu achava que era pouca coisa, né? Aí quando eu completei da Abril, e aí eu fui num sebo, e aí vi que tinha 3ª série, 2ª série... Invictus e não sei o quê. Você descobriu que Abril que tinha pouco. Nossa, eu desesperei, cara. Eu falei, não é possível, cara, não vai acabar nunca isso. Eu fiquei desesperado, eu era moleque.
Aí eu falei, meu pai tem tudo isso. Meu pai falou, claro, cara, você acha que, tipo, o bagulho é de 39, você acha que só vai ter isso aqui? Não. Nossa, eu lembro que era moleque, aí eu saía em peregrinação e tudo quanto é sebo pra tentar completar. Somos dois, Luiz. É. Roberto, loucura que você já fez pela coleção. Começar. Caralho. Essa foi de todas, né, cara? Não comece, amiguinho. Se seu filho começar a ler quadrinho, não tapa na cara dele assim, para com essa porra! Já põe no Proerd, né? Fala. Vai cheirar alguma coisa que é melhor. Toma essa pedra de crack aqui, filho da puta! mas assim, acho que loucura, cara. Chegou um ponto, quando eu morava em Belém ainda, que a minha coleção passou a ocupar 2 cômodos da casa, né? O meu quarto e mais a sala, que tinha móveis lá com espaço. E ainda tá assim, cara. E olha que é muito bizarro, porque eu já doei muita coisa, já vendi muita coisa da minha coleção. E continua coisa pra caralho, bicho. Não acaba essa porra, sabe? Não adianta nada vender e doar e continuar a comprar, né, filha da puta? Então, mas eu compro numa escala muito menor do que eu comprava, sabe? Ó, quanto mais você passa uma, parece mais 3. Esse é um grande problema, né? E aí a gente é meio descontrolado também. Mas acho que loucura, cara, é chegar a esse ponto de quando você perceber, tipo, ok, isso era pra ser uma coleção saudável, estou ocupando 2 cômodos na minha casa, sabe? Aí você fica pensando assim, opa! Talvez isso esteja um pouco acima do saudável, amiguinho. O que eu vou fazer quando eu morar sozinho, né? Talvez eu não precise da mesa na sala pra comer, né? Tipo, não. alguma coisa tem que sair, Eu posso né? comer no sofá. Não, joga a mesa Pra fora, que TV na sala e no quarto, né? pega um compensado e coloca em cima de 4 pilhas de quadrinho, né? E vira mesa nova. Você coloca um vidro em cima e fala que você sempre planejou ter uma mesa baseada em quadrinhos. Aí a pessoa nem imagina que na verdade aquilo lá é tudo quadrinho mesmo. É. Falou muito do que a gente tem já. E aquilo que tá faltando na coleção de cada um. Aquele negócio que você sempre quis, procurou, não achou caro demais, não conseguiu comprar. O que falta? Olha, eu tenho os arquivos secretos da Batcaverna, como eu posso dizer, que são as minhas faltas. É um arquivo que eu tenho meio medo de olhar, porque, graças a Deus, eu hoje em dia tô curado por Jesus, não pego mais nada, mas antigamente eu ficava assim, falta isso, falta isso, falta isso. Agora hoje eu faço assim, mas isso aqui não vai caber aqui. Então não preciso não. Então não é necessário. Pode ficar aqui na lista aqui que não vai ser necessário. Isso aqui. Isso aqui eu posso ter? Não, porque não vai caber. Então não preciso não, vou passar pra outra coisa. Então eu tô assim. Hoje em dia eu posso olhar e dizer, não preciso porque eu não tenho espaço. Eu olho pro espaço, olho pra lista. Olho pro espaço, olho pra lista. O espaço ganha. Tem que ter esses critérios, senão fudeu. Cara, mas espaço é uma parada determinante, assim, como eu tô falando. Me mudei agora, então enquanto não chega uma prateleira nova, eu deixei meus quadrinhos em cima da cômoda. E como tá lotado, cara, eu não comprei quadrinho desde então. Passou uma Black Friday, o cartão virou, não comprei nenhum quadrinho porque eu não tenho onde colocar. Quando chegar a estante nova, beleza, vou voltar a essa loucura maluca de colecionar. Mas o espaço realmente é um fator muito determinante pra dar uma segurada nesse ímpeto, né, cara? Sim. Eu tô agora Eu separei recentemente, né? Então eu tô meio que provisoriamente na casa dos meus pais. Eu tô tipo, não tô pegando nada. Não tô comprando nada. Porque eu não tenho onde pôr. Não tenho nenhum lugar meu pra colocar. Todas as minhas coisas estão num depósito. E é tipo, não, se segura, pô. Então eu tô lendo digital que dá pra ler e é isso aí. Mas coisa que falta na minha coleção é um item que vocês já falaram, que é uma coisa que eu tenho muita vontade de ter, que é exatamente a morte da Batman da Terra 2. Coisa que eu não tenho, nunca achei em sebo. Talvez eu tenha visto por preços exorbitantes e não tenha dado muita atenção, porque principalmente quando eu tava começando a coleção, quando eu via que o negócio tava um preço um pouco acima do que eu achava que valia um quadrinho, eu nem olhava, já olhava pro outro lado. Mas é um quadrinho que eu realmente não lembro de ter encontrado, assim, o original pra vender. E não sai de novo. Eu acho muito estranho não republicarem isso em nenhum lugar também. Não sai porque é uma continuidade que não existe mais. Então eles não acham que vale a pena. Mas eu acho que historicamente... Mas lá fora saiu um encadernado que tem isso. Tem um showcase encadernado que saiu isso de Justice Society. Saiu um showcase. Preto e branco. São um showcase preto e branco. Nossa, nem lá fora saiu direito, colorido, nada. Porque com a implosão da DC, as revistas de Justice Society que tinham do All Star Comics, elas foram pra dentro do Adventure Comics.
Então a Isso já última era novidade. história, a história da morte do Batman, ia ser uma história do All Star Comics. Com a implosão da DC, ela foi juntada dentro da Adventure Comics, que botava 3 histórias numa revista só. Eles chegaram a lançar com a capa, aquela capa lindíssima. Aquela capa mostra a Caçadora e o Robin, assim, perto do túmulo. Aquela ia ser a capa. Muito Aquilo bonito. ia ser lindo, aquilo ia ser lindo. Porra, imagino com All Star Comics, Justice Society, aquela capa, cara, porra. Poxa, Por que agora que vocês a falaram Netflix fez isso, aquilo? eu vou ter que voltar lá no começo, que a gente tava falando das coisas valiosas. A Caçadora, ela apareceu... a primeira aparição dela é meio confusa, né? Porque ela apareceu no All Star Comics e numa edição, eu não lembro do que, no mesmo mês. Numa edição chamada DC Superstar. Superstar. Número 17. Eu tenho essa E revista agora eu lembrei uma coisa assinada valiosa por que eu todos tenho. eles. Porra. assinada por todos. Caralho. Assinada por Paul Levitz, Caramba. pelo Bob McLeod, pelo Joe Staton. Todos eles assinaram a revista pra mim. Mas eu Essa lembrei é a agora do negócio valioso que eu tenho, que é essa All Star Comics dos anos 70, que eu tenho a coleção completa. Essa história, eu adoro essa história é maravilhosa. Eu adoro All Star Comics. É muito Terra boa 2 mesmo. pra mim é a coisa que eu mais amo, cara. O Carlos Vasquez sabe bem disso, que eu falei isso com ele. Eu sou louco por multiverso. Eu sempre fui louco por multiverso. Sim, é verdade, a gente falou disso. E eu É caí naquela pré-requisito pra ser decenal. historinha do Kirby burramente, tá? Aquilo ali foi uma burrice minha não ter caído daquela do Kirby tua. Realmente, parabéns. Você me fez me tocar do Kirby, que eu não me toquei mesmo. A gente teve uma discussão no Facebook sobre a Terra do universo DC criado pelo Stan Lee, que tá no multiverso do Grant Morrison, né? Não lembro exatamente que número que era. E acho que a gente até comentou aqui em algum podcast que o multiverso do Grant Morrison, ele tem uma brincadeira no mapa, que a Terra que tá no lado oposto, ela sempre tem alguma ligação. Aí no lado oposto... Foi no programa de crise final. No de crise final a gente falou disso. Aí o que tá no lado oposto da Terra dos personagens da DC criados pelo Stan Lee, então todos os personagens ou a grande parte dos personagens que o Jack Kirby criou pra DC também. Eles colocaram ali. É uma brincadeira bem legal que eles fizeram. A gente vai fazer um programa sobre Multiversity, eu adoro essa saga, cara. Pode me chamar que eu tenho o original de Multiversity. Eu sou louco por multiverso. Pode me chamar que essa é a minha praia. Multiverso Demorou. é umas coisas que eu gosto muito. Eu vou te chamar pra esse e pro programa sobre o Batman da Terra 2, que a gente vai ter que gravar em algum momento. Ah, vai por mim. Eu tenho, ó, se você for no meu YouTube, eu tenho uma filmagem do Joe Staton desenhando o Batman da Terra 2 pra mim. Porra, Vai no Que meu legal. YouTube. Show. que foda. Tá no meu YouTube, Marcos Coteiro. Dá uma olhadinha no meu YouTube, que tá lá ele fazendo pra mim, conversando com ele. Vou com o Joe colocar o Staton. link no post pra galera Eu que tá ouvindo. Staton, Pode o ver desenhista porque do tá lá. Kellogg comunista. Pode ver que é, cara. Maravilhoso. Que foda, Maravilhoso. cara. Que foda. Que legal. Esse negócio de colecionador, por mais que tenha a sua parte solitária, né, de você estar lá organizando seus gibis, seus bonecos e tal, existe uma parte social muito grande, inclusive uma delas a gente tá fazendo agora, né, que batendo papo quase meia-noite, conversando sobre isso. Mas existe uma parte social de eventos, de conhecer gente e tal, de encontrar outras pessoas que colecionam. Como que você faz, Roberto, com isso? Ah, cara, é foda falar porque meio que eu trabalho com isso, né? Então, o máximo de evento que eu posso ir, eu vou, em relação a quadrinho. Mas é uma parada que antes de eu ter, de ter, assim, do canal, eu já buscava porque, assim, a galera que mora aqui em São Paulo tem isso, sei lá, a cada 2 meses tem um evento bacana de quadrinho pra ir. Então, morando em Belém, você não tem isso. E, principalmente, de quadrinho, né? Evento de anime é um negócio que é forte no país inteiro, mas evento de quadrinho você conta na mão os lugares que tem. Então, pra mim, sempre foi Pra mim, eu ainda tenho um pouco com essa sensação quando eu vou em evento de quadrinho, de ter uma sensação de um lugar meio mágico, sabe? De poder conversar, sabe? Sentar numa mesa que nem a gente faz aqui quando a gente sai pra beber, tipo, é uma mesa com 5 pessoas e todo mundo discutindo a cronologia do Batman, da Terra 2 e dos crossover. Cara, que maluquice é essa, sabe? Quando eu era moleque, não tinha amigo pra conversar de quadrinho. E esses eventos proporcionam isso e hoje é parte da minha vida profissional. Então, eu gosto pra caramba, cara, desses eventos. E assim, quanto eu posso ir em um, eu vou. Muito bom, muito bom. E você, André? Cara, eu acho, tipo, é muito interessante ir no evento de quadrinhos porque
você, normalmente, pelo menos eu, sempre tenho pessoas que eu conheço, ou a gente, aqui do Mansão Wayne, a gente vai junto, né, ou tipo, se encontra no evento e tudo mais, mas sempre você vai encontrar pessoas que você conheceu de outros eventos, ou você vai puxar papo com alguém aleatoriamente, sabe? Isso que eu acho legal, porque ali tá todo mundo numa mesma sincronia de assuntos nerds e que você vai conversar quase tudo, de tudo com todo mundo. Então eu acho muito essencial ir em eventos, acho que faz parte, ainda mais, tipo, aqui hoje, ser nerd é diferente do ser nerd de antigamente, né? A época que eu era criança e o pessoal que veio de gerações anteriores também, você ser considerado nerd você era o zoado da escola. Era vergonha, né, cara? Era vergonha. Eu lembro de comprar gibi e deixar propaganda do Nescau pra fora, pra galera no shopping não ver que eu tinha comprado gibi. Porque eu podia encontrar alguém da escola e tal, ficava mal. Então, Era aí... zoado tipo, na escola também. Então, todo mundo, Eu estudei assim, colégio militar, não era zoado pra cacete. Imagina, né, cara? Eu não era zoado porque eu era o valentão da escola. Olha, revelação. Eu era o valentão da escola, então eu não era zoado. Não valentão, tipo... É porque assim, eu vou falar pela primeira vez isso pra vocês, que quando eu era moleque eu quis ser o Batman. Então... Eu fiz curso eu fiz curso de detetive, eu fiz taekwondo, eu fiz kung fu, eu fiz muay thai, eu fiz judô, eu quase fui mestre em taekwondo, eu fui campeão paulista de kung fu, eu era mó atleta, tudo pra querer ser o Batman. Então, Você não fez nada com seus pais, né? não fiz nada com meus pais. Eu Mas, tentava assim, levar eles no cinema e passar por beco, mas nunca. Eu ia perguntar, nunca. matou não, né? Não. Tanto que quando eu conheci o Jerry Robinson, foi no Impacto, que ele ficou à tarde lá, o Klebs falou isso pra ele. Ele me olhou com uma cara tipo assim, nossa, cara, que doente, sabe? Tipo, ele tava com um semblante de, cara, você gosta mesmo do Batman, tá ligado? Mas por conta disso, todo mundo, tipo, da escola sabia que eu lutava e tudo, então eu era um valentão. Então quando eu ia com gibi, os caras, tipo, nem enchiam o meu saco, sabe? Ah, você tá lendo o que é isso aí? Ah, um quadrinho, ah, legal isso, não sei o quê. Ah, eu gosto, não sei o que. Então, tipo, às vezes até alguns pediam emprestado. Eu dava, tipo, quando não era do Batman, eu emprestava, etc e tal. Quando não era do Batman, é importante prestar atenção nisso. Quando não era do Batman. Mas eu nunca fui, tipo assim, zoado. Cara, você é nerd, tipo, porque eu era muito folgado também, né? Tipo... Eu acho que isso até faz parte da parte social que a gente tava falando do colecionador, né? Você conseguiu levar pra um lado que você usou a seu favor. Você foi numa maluquice de querer virar o Batman e acabou virando o valentão da escola. Sim, eu fiz o curso de detetive de revista, cara. Eu recebi o certificado. Meu pai falou assim, nossa, cara, tá ficando sério isso aí, né? Meu pai achava engraçado. O pai já com o telefone ligando pro psicólogo. Eu virei advogado criminal tentando ser promotor público. Então é uma coisa mais ou menos por aí. Você ia virar o Duas Caras. Entendeu? Virando Duas Caras. É bem por aí. É meio por aí. Que foda. E continuando com essa parte do social, o Bud. O Bud eu sei que já teve até editora. É gozado. Todo mundo sempre fala isso de ter bullying, do pessoal zoar. Eu, quando era molequinho, bem criança, antes de ser adolescente mesmo, 70 anos atrás. Todo mundo lia gibi. Pré-crise. Antes de inventarem a TV era assim mesmo. Era assim, todo mundo lia, cara, era muito engraçado. Até as meninas na época, que hoje em dia o pessoal se admira quando mulher lê, naquela época também todo mundo lia. Foi na adolescência que o pessoal começou a largar, um outro continuou, mas diminuiu muito. Mas a parte de social foi lá pra... Na década de 90, que eu já era adolescente e tal, não tinha muito evento ainda. Era muito raro. Então, acho que é por isso que quando eu entrei lá pra HQM, primeiro no site, depois na editora, a gente começou a fazer encontro mensal na época, depois bimestral, justamente para reunir o pessoal e conversar. Tanto que eu conheci o Carlos de lá, o André de lá, um monte de gente através daquilo, e dava certo na época. Tinha uns encontros que tinha umas 50, 60 pessoas lá na Comics. Era muito legal. E era bem legal. E aí, da Gazeta? Não, a gente fazia na loja da Comics. Não era na Fast Comics, a gente se encontrava uma vez por mês. Não era Fast Comics, era a gente que fazia. Que show, cara. Que legal. Era muito legal. Eu falo pro pessoal que
Meus podcasts de quadrinhos era ir na Comics uma vez por mês e ficar ouvindo o pessoal conversando, cara. Da hora. Pô, É, eu vocês iam no penso mesmo lugar muita que eu ia, eu gente. nunca vi vocês. Você lembra da Comics que tinha umas mesinhas do lado de fora com toldo? Sim, sim. Então, se tinha uma galera grande bebendo cerveja lá no isopor e batendo papo, era a gente. Putz. Eu devia ver, mas eu não conhecia e passava direto, né? Provavelmente. A gente vê, era uma vez por mês de sábado lá, depois foi diminuindo pra uma vez a cada 2 meses. E aí começou a ter, né? O próprio Fast Comics, tinha uma época que era praticamente o único evento grande, assim, né? Aqui, né? De quadrinho, só quadrinho mesmo. Mas hoje em dia tem uns montes. Tem um monte de evento grande, mais ainda de evento pequeno, né? Lançamento de quadrinho, a gente tem que escolher qual ir cada semana, porque não dá tempo, né? De ir em tudo, né? Não, agora não tem Mas como. é Esse que- fim de semana, sábado mesmo, eu fui ver de evento, tava tendo uns 3, Ah, 4. mas era virada nerd, né? Tudo bem. É verdade, bem lembrado. Mas não é muito diferente num outro sábado, pra dizer a verdade. Sempre tem pelo menos uns 3. Eu lembro uma Muito época que raro eu não pensei ter. em fazer um site com calendário de evento de quadrinhos. Aí quando eu comecei a... Você viu que ia dar mais trabalho que seu trabalho. Né? Nossa, é muito trampo, cara, é muita coisa. Mas agora tem isso legal. E é que nem o Roberto falou, a gente acaba indo por trabalho também, né? Só porque a gente não ganha dinheiro não quer dizer que não é trabalho, que a gente trabalha que nem gente grande. Mas hoje em dia é legal, porque agora a gente tem CCXP, FIC, mesmo o Fast Comics não anda tendo, mas nos últimos trazia convidados de fora, que agora tem esse outro lado. A gente vai, conhece gente que às vezes a gente só conversou virtualmente, gente em outros estados principalmente, né? Que a gente não tem chance de conhecer pessoalmente se não for num evento desse. E agora a gente conhece os autores, né? Pô, ligados ao Batman, a gente conheceu até agora quem mais? Pô, conheceu uma galera, cara. Conheceu, ó, vou até entrar aqui, ó. Só dos últimos entrevistados que saíram no Mansão Wayne que a gente entrevistou nos últimos eventos. Gabriel Simone. Gayle Simone, o Mark Andreico, o Gabriel Piccolo, que tá fazendo agora da Ravena, né? Roger Antônio, que faz do Batman. Fora que tem muito brasileiro fazendo, né? Não, Ó, só na é, última CXP foram mais de 20 vídeos de entrevista, cara. Vocês falaram do Morcego Vermelho antes, a gente entrevistou o Carlos Herrero, que foi um dos criadores. Tem ele. A gente vai tá vendo Ele é o John Romita maravilhoso. Jr., que andou desenhando Batman. Tô muito Ariel orgulho da vida Olivetti, dele. Jim Calafiore, Joey Bennett, uma galera. Eu cheguei a conversar. Chuck Dixon. Chuck Dixon a gente Esse entrevistou. Dixon foi por e-mail, mas foi, ó. Foi por Mas e-mail. valeu muito a pena. Foi muito foda, cara. Tenho um orgulho dessa entrevista. Tem uma galera gigantesca. Pô, e sem essa entrevista, a primeira Comic Con que eu fui aqui, que teve em São Paulo, eu bati um papo com o Sr. Luiz Garcia Lopes. Yeah. Mas, tipo, é uma galera que você acaba conhecendo nesses eventos, né? Socializando. E quanto mais gente você conhece nesses eventos, se divertindo, porque é um prazer pra gente estar lá batendo papo com a galera. Tipo, Divertindo. se divertindo, meu! O Roberto me zoa muito disso, que eu vou nos eventos e eu fico parando nas mesas e fico 1 hora batendo papo com uma pessoa aleatória. Não, 1 hora é pouco, cara. Você fica o evento inteiro lá, a gente tem que te tirar pra fazer as coisas. Não, 1 hora com cada pessoa. Uma sim, hora sim. com cada pessoa, assim. Eu vou no evento e de repente eu encontro um artista que eu sempre admirei e que tá lá batendo papo com outros amigos meus. Porra, eu fico lá na roda lá batendo papo e esqueço do mundo, cara. E até Fica os gringos são stalkeando assim, o papo. às vezes, né? Eu lembro quando o Eduardo Risso veio a primeira vez, foi no Fast Comics lá na Gazeta. Ele tava lá, o pessoal da HQ, o Nossa. pessoal da MPB, juntou todo mundo num canto com ele não parava de conversar, o pessoal da fila tava ficando puto, porque ele se empolgou na conversa e não parava mais. Não, Cara, gente isso finíssima. aconteceu comigo na CXP Tour de Recife, que eu fiquei conversando com o Ed Barrows. Aí eu falei que eu era de Belém. Pô, o Ed Barrows ele mora em Belo Horizonte, mas ele nasceu em Belém. Cara, a gente começou a emendar uma conversa tipo, do tempo que ele morava em Belém, aí a esposa dele é do interior do Pará. Cara, a gente ficou conversando um tempão que era, tipo, ele tinha parado, ele já ia sair, ele tava só esperando chamarem ele pra van, né, era final de evento. A gente ficou conversando, cara, 1h30, assim, tranquilo, até, tipo, chamarem ele pra ir e tal. Muito Foi bem louco, divertido, né, isso é cara? legal. Só tem uma vez que o Carlos não pôde conversar tanto, porque não era mais pra falar sobre Asilo Arkham, cara. É verdade. É, com o Dave Marquinhos, cara. O Davi Marquinhos, né, que nem o pessoal tava chamando. Tava lá no Davi FIC, a gente Marquinhos. teve uma coletiva com ele, né? Aí a gente, site de Batman, né, começou a perguntar de Asilo Arkham. E ele não gosta de super-herói. Tipo, Asilo Arkham foi uma coisa que ele fez, que a gente perguntou, né, de como que era pra ele ter feito Asilo Arkham, que tem uma profundidade e Teve tal. que engolir minha foto e meu desenho pra mim. Teve que engolir. Fiz assinar e fiz tirar foto comigo. Isso aí, com deixa o eu Asilo parar. Arkham na mão. Aqui no Rio. Não, Meu mas- primeira edição. Mas a gente tá falando assim, Teve mas que parece que, engolir. parece que ele é grosso, né? Eu achei ele gente Mas finíssima. não, mas é o esquema Alan Moore de ser. Não, Opa, ele calma, é muito mais educado que o Alan. Calma. É, isso que eu ia falar, é Vamos bem mais começar suave. com essa Esquema porra. Alan Moore de ser. Quero esquecer o que fiz. Não, Ah, não dá tá. pra esquecer o que fiz, não. Fez.
Aguenta Pô, e é o que bom. tu fez. E é bom, né, cara? Se fosse coisa ruim, beleza, mas é um bagulho foda, Mas é o que a gente tá falando, a gente acaba conhecendo essa galera. Aí tem essas histórias, tipo, tem uma hora que ele deu uma zoada. Quando eu fui fazer uma pergunta, depois de uma outra galera, ele falou, é sobre Asilo Arkham? Ele fez assim com uma voz de, porra, de novo. E tipo, aí todo mundo começou a dar risada. Tipo, porra, agora eu compartilhei um momento com artistas, sabe? Tipo, porra, é muito foda isso. Então é legal, eu gosto pra caramba dessa parte de socializar com a galera que admiro também. E não só, né? Também com meus amigos aqui, que eu não admiro tanto. Mas com outras pessoas que Esses têm sim eu mesmo queria gosto. esquecer. Já teve algum caso de algum de vocês chegar, pegar um item da sua coleção, porque um dos artistas que tava vindo, seja roteirista ou desenhista vindo, aí você foi lá, chegou, pegou, separou ele da sua coleção, foi lá na frente dele e aí se descobre que o cara é uma tremenda decepção. Já aconteceu com vocês? Várias vezes. Isso chega a ser alguns recorrente, né? Bom, para começar, a pergunta que você falou. Eu já tô nessa vida de quadrinhos desde 1988. Eu frequentava a Gibimania desde 89. Então eu passei 16 anos da minha vida indo todo dia lá. Então, o que você fazia uma vez por semana, eu fazia todo dia. Eu tinha uma vida de quadrinhos diária. Porque aqui não tinha eventos. Aqui não tinha anime, não tinha nada. Então só tinha a Gibimania e basicamente para se conversar, para se bater papo, devia ir na Gibimania. O que teve aqui foi em 91, que foi o embrião da FIC de Belo Horizonte, que foi a Feira Internacional de Quadrinhos, que teve Eduardo Barreto, que teve Moebius, que teve o Wasner, que eu conheci os três. Porra, que incrível. Eu tenho foto com os três, falei com os três, tive essa honra de falar com os três. Depois teve, em 93, outra Feira Internacional de Quadrinhos, que tava o Mazzucchelli, que tava o Joey Kubert, e que o Sr. Klebs estava do lado de mim com uma pasta cheia de desenhos, todo tremendo, ainda não tava na Quanta ainda, quando eu conheci ele, tremia feito vaga verde para mostrar os desenhos deles pro Joey Kubert. Antes dele ser famoso. Legal. Por isso que eu sou bem antigo. Ah, mas incrível. Aí cara. eu fui procurar evento nos Estados Unidos. Eu comecei a frequentar Comic Cons em 2008. Aí eu comecei a ver esse pessoal todo mundo de quadrinhos eu comecei a conhecer. E o que eu mais detestei até hoje, vou dizer a vocês que é a pessoa mais nojenta do mundo, chama-se Neil Adams. A pessoa mais nojenta do mundo, Já ouvi chama-se falar Neil disso. Adams. Ele é Ele é nojento. Ele é uma pessoa que você não consegue falar com ele. Ele só quer dinheiro e só ri quando você tira foto. Ele volta com o rosto dele normal depois que você tira foto. Ou seja, completamente ele é artificial. Ele não é uma pessoa, entendeu? E o interessante é que eu sou amigo do Ivan Freitas da Costa, o cara da XP, há mais de 10 anos, somos amigos. Eu fui apresentado pelo Sidão, que o Sidão já é meu amigo já há muitos anos, eu já tinha feito coisas para Abril, já tinha feito matérias para outras revistas no passado, na década de 90, e o Sidão eu conheci ele nessa época, ele me apresentou o Ivan, e nós ficamos amigos, eu e o Ivan. Tanto é que eu conheci o Maurício de Souza por intermédio do Sidão, e o Sidão ainda não estava ainda como segundo do Maurício de Souza naquela época, ele estava começando no Maurício de Souza, quando o Sidão tinha saído da Abril e foi para trabalhar com o Maurício de Souza. E eu conheci muita gente, então muitos desenhistas e ficaram sendo meus amigos. Ivan Reis, Joey Prado, esse pessoal todo é amigo meu de papo, de sair pra bater papo, de beber, essas coisas todas. Eu conheço o pessoal muito bem. Que legal. E, cara, eu viajo, vejo todo esse pessoal. Estive com o Len Wein, conversei com ele sobre Untold Legends of Batman, aquela Legendas de Batman, que saiu da Abdebal. Eu conversei com ele sobre isso, que foi ele que escreveu. Conversamos sobre a história, porque eu adoro essa história. Pude conversar com ele em vida, e eu não tinha nada pra ele assinar na hora. Fiquei numa merda danada. Eu conheci Shadow Moldoff, eu conheci Jay Robertson, eu tive 3 vezes na minha vida. As 3 vezes foram maravilhosas. A primeira vez que eu conheci ele, eu chorava, feito um pau de arara. Eu fui pra casa chorando, quando eu conheci a primeira vez dele, porque ele me pegou uma revista minha, década de 40, e assinou e fez um desenho pra mim. Depois tive outras vezes com ele, depois dos Estados Unidos. E fui conhecendo esse pessoal todo. Levei muito não na cara, levei muito virada de cara, mas, cara, há muita gente legal nesse meio de quadrinhos. Há muito boa gente, há muita gente boa. É um meio apaixonante, né, cara? Tem muitos dos que estão lá, a maioria, eu acredito, estão ali porque realmente gostam daquilo, né?
Porque a gente tá falando de um personagem Batman, mas o personagem Batman tem a ver também com as pessoas que fazem o personagem, que trabalham com o personagem. E eu divido isso na minha cabeça muito, de ver uma história, ou o desenhista, ou o roteirista, entendeu? Eu consigo curtir as duas coisas. Eu curto o desenho e curto a pessoa, entendeu? Puta, é muito eu bom curto isso. Isso é muito bom, porque você fica, eles próprios falam isso. Eu falei, porra, não aguento mais ver um cara que fala comigo, mas o Batman não sei o que lá, porque, porra, mas eu não mando o Batman, cara. Quem manda o Batman é DC, eu só desenho pra eles. Porra, eu não posso fazer nada. O próprio Joey Prado fala isso. Pô, você não pode falar isso comigo, vai, manda uma carta pra DC, reclama. Eu não posso fazer nada. É verdade. Porque a pessoa fica tão na flor da pele que acha que ele é o próprio Batman, que o Joey Prado é o próprio Batman. Sim, é ele que desenha o Batman, ele é o entendeu? Batman, cara. Então ele é o Batman. Falei, porra, mas eu só tô desenhando, cara. Eu recebo o roteiro lá dos Estados Unidos e faço. Eu tenho o roteiro do Grant Morrison todinho, que o Ivan me passou, o roteiro original do Multiverso. Se você ler, você vai pirar. Eu não sei como é que o Ivan Reis fez aquele desenho, porque aquilo ali é uma coisa insana. O texto do Grant Morrison para aquilo ali é insano. Ele é insano. Só o texto faz o personagem tal, naquele espaço tal, naquilo ali, naquilo lá. E os esquemas de desenhos que ele teve que colocar pro multiverso dele, aquilo foi insano. Eu lendo aquilo, eu falei, caraca, o Grant Morrison não raciocina. Ele tem outra mente, deve ter 3 mentes na mente dele, deve ser, entendeu? Ele deve ser meio maluco. Isso com certeza ele é. Com certeza absoluta. Eu acho que é Até que tem livro, né? Tem livro só pra isso. Existe livro só pra você entender o Grant Morrison. Sim. Tá aí um cara que eu gostaria de conhecer um dia, mas eu vejo as entrevistas dele. Você conseguiu entender o que ele falava? Aquele sotaque puxadaço dele? Isso que eu ia falar. Sotaque escocês? Consegui. Isso eu tive com ele em 2008. Eu tenho uma gravação. Eu acho que uma das gravações que eu tô com ele tá num dos vídeos que tá no meu YouTube. É depois que eu falei com ele que eu filmei. Que legal. Eu vou caçar depois você me passa o link, eu vou colocar nos links do post aí. Já bota aí, Márcio Escoteiro. Já tá colocado, Márcio Escoteiro o canal. Muito bom. Tudo é Márcio Escoteiro. Tudo meu é Márcio Escoteiro, porque nunca ninguém usou esse nome. Então é Márcio Escoteiro pra tudo. Muito bom. E é o seu nome mesmo, Márcio Escoteiro. O seu sobrenome é Escoteiro. Não é. Não é? Tá, agora eu fiquei apelido. curioso. Por quê? Aí meu apelido é Escoteiro, porque o dono da Gibimania, quando me conheceu em 88, achava que a minha roupa do colégio militar era roupa de escoteiro. Aí botou escoteiro e ficou escoteiro. E eu até hoje, todos me chamam de escoteiro. Se você falar Márcio, é família. Quem ele me chama de escoteiro, eu não olho. Eu esqueço de olhar. Se você falar escoteiro, eu vou olhar. Eu vou saber que sou eu. Se você falar Márcio, eu não olho. Eu esqueço, porque eu não lembro. Que interessante. Interessante saber que é o apelido que surgiu numa loja de quadrinhos, então. Há 30 anos. Faz 30 anos. Caramba, muito bom, muito bom. Mas um que é legal que até o escoteiro tava foi o dia que eu conheci o Steve Englehart, que foi no Fast Comics. Aí eu passei na frente lá, não consegui parar. Meu Deus, aquilo foi maravilhoso. Foi show, né? Meu Deus, o homem que escreveu, acho que o melhor roteiro de todos de Batman pra mim é Steve Englehart e desenho Marshall Rogers. Eu tava emocionadíssimo aquele dia. Eu também. Tanto que eu fui falar com ele e eu só falei hi. E ele não conseguia falar nada e um amigo meu teve que falar por mim, tá ligado? Porque foi emocionante também. O cara, e super simpático, super gente fina. Ele tava sozinho, não tinha ninguém com ele. Gente, eu tava assim, não tinha ninguém perto dele. Eu cheguei perto dele, me conversei com ele, tirei foto com ele, conversei com ele sobre Marshall Rogers, sobre Terry Austin. Porra, foi eletrizante o momento que eu tive com o Steve Englehart. Foi maravilhoso o momento que eu tive com ele. E eu lembro que você e o Marcos falaram pra mim, não, vai lá que ele tá lá, tipo... E ele tá sozinho lá, corre lá. Eu falei, pô, foi isso mesmo. Foi show. Isso mesmo. Cara, show de bola. Que legal, que legal. Eu tive uma experiência ruim. Foi inclusive na CCXP com um cara que desenhou pouco Batman, mas é um dos desenhistas preferidos, não por causa do trabalho do Batman somente, mas por tudo que ele fez, que foi o Alan Davis, que foi bem seco. E aí eu descobri que não foi só comigo, que ele age assim desde sempre, né? Ele pegou minha revista sem olhar na minha cara, assinou e devolveu pra mim sem levantar a cabeça. Caramba. Você sabe que eu tenho um desenho do Alan Davis que eu não peguei lá, né? Porque eu já sabia que ele era um nojo de pessoa e que eu não ia aguentar ver isso. Eu já tenho um desenho dele já, mas não foi pego por ele, foi pela internet.
Nem quis arte finalizar. Deixei como está. E guardado. Se fosse o está. arte finalista, que é o. Quem é mesmo? Ele tava aqui, o. Mark Farmer, né? Ele é simpático. Ele é super simpático mesmo. Eu tinha pensado em pegar o desenho e a Mark Farmer fazer a finalização. Mas eu falei, não. E eu sabia que ele era nojento. Esse já tinha sabido que era nojento. Mas quer ver um que foi muito boa gente, que eu não imaginava que fosse? Michael Golden. Esse eu conheci naquela feira que teve de São Paulo Comic Con, que teve logo antes da CCXP. Foi concorrência da CCXP. Teve uma só, né? Michael Golden. Que pessoa maravilhosa. E o cara que desenha The Crow, que é o Mark O'Barr, também. Super gente boa. Os dois foram show de bola. Pô, legal. Isso. James O'Barr, né? James O'Barr, isso mesmo. Michael O'Barr, James O'Barr. A gente deu bastante sorte em todo mundo que a gente tentou entrevistar em Comic Con e tudo. Todo mundo foi muito receptivo, muito agradável. É verdade, a gente deu muita sorte. O Carlos É que Pacheco, a gente sem bate-bom querer papo com escolheu bem o que levar pra ele. O Pacheco gosta de Você dinheiro. falando espanhol também. Ó, o Pacheco gosta de dinheiro. Não, mas o Pacheco se soltou legal com a gente. Ele ficou mega à vontade, assim. Foi bem legal. Então, acho que agora a gente pode partir para os encerramentos aqui. Queria primeiro agradecer o Márcio aqui, o escoteiro, né? Você chama de Márcio, ele não olha, então chamar de escoteiro. Fala escoteiro, porque pra mim é escoteiro. Vou agradecer o escoteiro por ter topado essa entrevista, ainda mais agora que ele tá no momento de aparecer bastante com a exposição do MIS e tudo, né? Deve estar sendo bastante requisitado. Vamos lá no MIS, que o MIS tá muito bom, hein, gente? Não perca o MIS não, que a exposição tá muito boa. Tá bom, Um mesmo? monte de amigo meu foi, o Bud e o Roberto foram, né? Foi, a gente foi na abertura. Mas a gente não é seu amigo. Além de tem muito amigo meu que foi, o Bud e o Roberto também foram, além dos meus amigos. E tá todo mundo falando que tá bem foda, assim. Eu tô querendo levar o meu irmão, alguém que não manje tanto de quadrinho, porque eu acho que deve ser bem imersivo o negócio. Bem Pra aí imersivo. também. A Baixa Caverna também tá muito boa. Baixa Caverna tá A melhor espetacular. parte. Muito bom. Quando esse programa for ao ar, provavelmente já vou ter ido mais de uma vez. Dois. Então, Márcio, brigadão mesmo, escoteiro. Olha eu aqui. De nada. chamando de Márcio. Obrigado mesmo por participar, cara. Você é uma pessoa De que eu nada. ouço falar desde sempre, né? Você até falou do livro das 100 respostas do Batman. Eu tenho ele aqui, nem lembrava que eu tinha te visto lá também. É um nome que tá sempre constante quando se fala de colecionismo de Batman no Brasil. Então é uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado eu. E agradecer também o Luiz Máximos, né? Que tá sempre aqui ajudando a gente também. E é o cara que tira dúvidas pra gente de edições raras de Batman e tudo também. Tá sempre aí. Pô, obrigado por chamar, cara. Sabe que eu adoro participar. Conversar do Batman é sempre legal. Tipo, é sempre show de bola. Eu não tenho muitos amigos aqui em São Bernardo que curtem quadrinhos, então é sempre legal conversar do morcegão. Muito bom. Posso fazer um apelo? Por favor, o microfone é seu agora pra você falar o recado, fazer Posso fazer um apelo, apelo? jabás. Pelo amor de Deus, Luiz Máximos, meu desenho, minha revista, pelo amor de Deus. bom. Eu tô aqui esperando na minha coleção pra eu botar no Comic Fan Art. Você não deve meu desenho, minha revista, pelo amor de Deus. Faça alguma coisa. Quando você vier aqui, quando eu ver que você tá aqui, você me dá um toque, eu vou entregar Pelo pra você. amor de Deus. Eu tenho que fazer Pode esse apelo. deixar. Eu tenho que fazer esse apelo na internet. Eu vou entregar pra você, não esquenta não, cara. Tá aqui. Eu ainda Rede Nacional. E rede eu nacional, Eu todo te mundo dou ainda ouvindo? outro desenho do Batman que eu tô fazendo. Eu vou te dar 2 desenhos do Batman. Ah, ainda bem. Agora Aí, eu tenho 2. pela Ó, demora. Vocês estão ouvindo, né, gente? Aguentem. Tá aqui o compromisso acertado aqui em rede nacional. Não, e eu fiz ainda um desenho do Batman conversando com vocês que eu pus lá no Instagram agora. Opa, vou ver. Opa, link no Eu post. vi. Que legal. Beleza. Márcio, quiser deixar algum recado, fazer mais algum apelo pra galera, falar do algum trabalho seu, alguma coisa? Só ver no meu Facebook, que é www.facebook.com/Escoteiro. Tá lá as fotos, tá basicamente a minha vida toda de colecionador, desde quando eu morava na casa da minha mãe até hoje, a minha coleção como está hoje em dia. As minhas viagens, as pessoas que eu conheci esse tempo todo. Eu até botei um link, até um álbum chamado Aventura de Escoteiro, que são as pessoas que eu conheci nesses anos todos de colecionismo, e não foi pouca gente, graças a Deus. E
E no Man, não perca o Man. O Man não, né? O Miss. Não, Miss. Miss. Pô. Então vão no Man não, tá? Man é aqui do Rio de Janeiro. Vão no Miss. Vão no Miss e vejo vocês na CCXP. Muito bom, a gente se vê lá com certeza. Luiz, quer deixar algum recado aqui? Entre lá no meu Instagram, Luiz Máximos Oficial. Tem o que eu tô fazendo, assim, só de commission, porque de trampo eu não posso pôr ainda. Acho que mês que vem eu já começo a pôr alguma coisa da graphic nova que eu tô fazendo. Muito bom. Pra Lionforge. E a animação que eu tô fazendo pra Netflix, setembro desse ano, estreia. Aí eu não posso falar o nome ainda, mas quando eu puder eu mando pra vocês aí. Muito bom. E é isso aí. E obrigado sempre, adoro participar, adoro conversar com vocês. Show de bola. Valeu. E é legal conversar de novo com o escoteiro. E, ele e o Marcos são muito legais, cara. Valeu, cara. Valeu, amigo. Obrigadão. Show de Valeu bola. mesmo. Que isso, cara. A gente só se viu uma vez naquele Fest Comics. Foi, na Comic Con. Na Comic Con eu não te encontrei o dia que eu fui. Eu não encontrei ninguém, que eu fiquei muito bravo aquele dia que eu fui. Tanto que tem uma foto minha com uma cara de desolado, que eu não encontrei um amigo meu lá. Mas quero vê-los de novo, todos vocês. Tem que botar um radar. A gente tem que botar um radar nessa hora. Tem. Eu andava, escrevia no Face, onde vocês estão? Tô em tal lugar. Eu ia, não tinha ninguém. Aí quando eu fui embora, todo mundo falou, eu tô aqui. Eu falei, já fui embora. Foi triste. Mas eu quero rever todos de novo. Vocês também, o Carlos, o André, todo mundo. Muito bom, muito bom. Valeu mesmo pela participação. E Roberto II, seu jabás. Então, pra quem gosta de me ouvir falando besteira aqui, pode também me ver, ouvir falar besteira lá no Hora Suave. Eu me enrolei todo pra falar isso agora. Que também tem vídeo, né? Vai sair, você que vai estar escutando esse podcast, quando ele sair já vai ter o nosso vídeo na exposição do MIS. Não sei exatamente quando esse podcast sai, mas a exposição no MIS fica até o final de março de 2019. Então, se você perdeu, se fudeu. Se esse podcast sair antes, vá ver. E confira lá na Hora Suave, que é a casa no YouTube do Mansão N e do Fala Animal do nosso amigo Leonardo Vicente. Exato, já vamos até então fazer o link e Leonardo Vicente, seu jabás. E tem Fala Animal também no Instagram e no Facebook, que tá lá como Fala Animal, sem nenhum furilo a mais. E já que esse podcast vai estar em 2019, vai estar finalmente no ar o site falaanimal.com.br, aleluia. E além disso, eu tô todos os meses nas bancas da revista Mundo dos Super-Heróis também. Muito bom. E André, quem curtiu o podcast e quer saber mais da gente, quer achar a gente nas redes sociais, vai aonde? Vocês acessam facebook.com/mansãonpodcast, sempre com muitos posts diariamente, bastante coisa sobre o Batman e seu universo por lá. Tem também o nosso Twitter, que é o @mansão_Wayne. Pode falar com a gente lá, estamos sempre respondendo. Se você é um amante das fotos, das imagens legais, tem o nosso Instagram, que leva o nome do nosso site, que é o @mansãon.com.br. E tem também o nosso site, não é não, Carlos? É isso aí, o nosso site que é o quartel-general do Mansão N, é onde fica tudo que a gente produz, que é o mansãon.com.br. Lá você encontra tanto matérias, colunas, entrevistas, as entrevistas que a gente comentou com a galera em Comic Con e tudo, você encontra lá. E além disso, né, se você, às vezes você está ouvindo nosso podcast porque alguém te passou o link e tudo, você pode estar ouvindo no site, no seu aplicativo de podcast. Você pode assinar o podcast agora também pelo... Agora não, né? Desde novembro do ano passado você pode assinar nosso podcast pelo Spotify. Então você abre lá o Spotify e procura Mansão N. E você pode ouvir, não precisa mais ficar procurando o site, baixando o aplicativo de podcast. Tem quem prefira, tem tudo lá nos aplicativos de podcast também. Mas se você já tem Spotify e não quiser se dar nenhum trabalho mais, é só procurar lá Mansão N e ouvir. Você pode tanto ouvir um programa solto, com todo o nosso catálogo de programas está lá, quanto assinar para ficar sabendo sempre quando sai um novo. Então não tem mais desculpa para não ouvir o programa que você gosta. Olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês têm a Mansão N, mas a Batcaverna é minha. Ainda quero fazer uma visita um dia. Vou ficar te chavecando aqui pra ver lá. Você vai ver sim, tá convidadíssimo. Porra, muito obrigado. Muito obrigado. Então, é isso. Obrigado a todos, obrigado aos nossos ouvintes por estarem nos acompanhando. E nos vemos no próximo podcast Mansão N. Até lá. Falou. Abraço, queridos.